Então foi naquele momento que eu pensei, cara, é o momento de eu tomar alguma atitude. Que cuidar apenas da mente, cuidar apenas da parte intelectual era metade da coisa. Então beleza, um dia você vai realmente ser o cara que é realmente do tênis da placa de carbono, um dia você realmente vai ser esse cara e aquele tênis vai estar ali atendendo, pronto para atender a tua necessidade. Mas você tem que olhar para como você é hoje, o que você está precisando hoje. E é por isso que o tênis certo existe, porque é quase como se fosse uma ciência, né? Porque você tem que ler o corredor, você tem que ler o momento do cara, o que ele realmente está precisando para te conseguir indicar alguma coisa, né? Com o passar dos anos, o número de opções só aumenta, né? Aquela dificuldade que a gente comentou no início, né, de escolher um tênis hoje é difícil porque você tem muitas opções, tem muitas marcas. E é engraçado, né? Porque antigamente o corredor queria um tênis para correr, que coubesse no bolso dele, que fosse minimamente confortável, que não desse bolha, que tivesse durabilidade ok. Hoje o corredor quer retorno de energia, hoje o corredor quer eficiência, quer um nível de amortecimento máximo, né? Então o corredor foi se educando a exigir mais do tênis, né? E ele sabe disso porque ele tem muitas opções hoje. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamori. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, você tá bem, Tô cara? ótimo, cara. A gente vai falar que é a primeira gravação do ano, mas já tá quase carnaval aí, né? A galera tá se preparando pra ir pros bloquinhos já. Primeira semana de janeiro, mas vocês viram que vocês não ficaram sem episódios, porque a gente foi o quê? Deixou uma gaveta, né? Porque Precavido. A gente tava de férias, né? Cada um aproveitando do seu jeito, mas... E o conteúdo não pode parar. Não pode parar, galera, senão a galera reclama, né? Então, ó, você que tá assistindo o canal, não esquece de se inscrever aqui, deixar o like, comentar, compartilhar com os amigos. Quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, dê seu comentário, gravando sempre, nesse ano também, Estúdio Sistema, né, Fábio Bessa? Então, se você quer pôr o seu podcast de pé esse ano, ou você quer gravar, às vezes, uma videoaula, ou você quer fazer cortes para as redes sociais, entre em contato com o Instagram que a gente vai deixar aqui do Estúdio Sistema, que a gente cuida de tudo isso para você, que às vezes tem dúvida, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar câmera, microfone? Luzes. Fazer um pouco para ver se vai dar certo, né, Thiago? E aí a gente já entrega o material prontinho para vocês, o material bruto, os cortes ali para Reels, TikTok, os formatos possíveis. E tem essas cadeiras maravilhosas da Kingston aqui, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Temos aqui o SSD externo da Kingston, cabe 2 TB aqui, Fábio Bessa. É muita coisa. Dá para gravar muita foto, muito vídeo, muito documento, transferir entre as máquinas. Então, se você quiser conhecer os produtos da Kingston, tem o QR Code aqui do lado, você é direcionado lá para o site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers, e tem cupom SISTEMA10, 10% de desconto nos produtos da Kingston. Muito bem. Quem trouxemos hoje, Fábio Bessa? Rodrigo Machado, uma das pessoas por trás do Tênis Certo. Por trás não, na frente do Tênis Certo, né? Porque você é apresentador do Tênis Certo, mas também um especialista em tênis, entusiasta da corrida. E a gente vai poder falar muito sobre você e sobre o mercado de tênis, né? Tem várias curiosidades, né, Kawamori? Eu já sei até uma pergunta que você vai fazer, eu tenho certeza. Mas obrigado por você ter vindo aí, cara. Eu que agradeço o convite, sou espectador assíduo aqui, inscrito no canal. Inscrito no canal, é importante, sempre né? deixa o like, tá? É importante que Isso. você faça isso. Já ganhou produtos Kingston? Já ganhei um SSD verdade, Kingston na cara. pergunta, exatamente. No final, palavra-chave pra você, talvez ganhar um prêmio. Não sei, vamos conversar com os meninos aqui ao longo do podcast. É verdade, você ganhou, né? O da Kingston, né? Eu uso como Do meu radar. backup, Foi no radar, né? Foi no radar, que a gente sorteou, não foi? O Paulinho entregou lá depois, vai falar com ele lá no evento da ACE, que a gente tava lá também. É. Isso aí. Muito bem, então, acho que o mundo, né, do universo da corrida, quem tá já correndo ou tá começando a correr, conhece o Tênis Certo. O Tênis Certo talvez seja, e a gente sempre fala assim, um dos maiores cases assim, de empresas bem-sucedidas e profissionais, né? Porque tem muita gente que tá começando, ou empresas menores, mais amadoras, e de tamanho o Tênis Certo é bem grande ali. Mas sabemos que não começou ontem, né? Então, até a sua história com o Tênis Certo é uma história bem legal, que a gente achou um podcast, né, Thiago Kawamori? Achamos um buraco no asfalto lá. Teve um outro também que eu ouvi, não lembro mas acho que foi online lá com uma galera. Mas achamos alguns conteúdos. Mas antes da gente falar sobre tênis, então galera que tá ouvindo aí, ó, modelos de tênis, tendências, movimentos das marcas,
para escolher um tênis, né? Para 2026. Para 2026, né? Vai que você está começando a ouvir, chegou no Estema também pela primeira vez, você vai aprender tudo sobre tênis. Mas como é que esse assunto tênis, corrida, chegou em você, Rodrigo? Bom, é uma historinha um pouco longa, Tem né? importância. Eu nunca fui um cara voltado para o esporte, nunca fui de praticar nada. Na escola, assim, só fazia educação física porque era obrigatório, né? E o meu talento sempre foi a parte intelectual. Sempre fui muito bom com matemática, ciências, de uma maneira geral, né? Exatas. E isso sempre foi incentivado dentro de casa. Olha, filho, vai para a escola, estuda, dá o teu melhor, porque é assim que tu vai garantir o teu futuro. Então, eu sempre tive como filosofia de vida trabalhar e desenvolver a minha mente, nunca o meu corpo. O meu corpo sempre ficou numa parte secundária, vamos dizer assim. Então, nunca fui incentivado a praticar esporte, nunca tive isso como hábito, né? Então, o esporte, volta e meia, aparecia como algo esporádico, como um futebolzinho com os amigos. Teve uma época que eu fiz academia, mas depois de 6 meses parei, né? Então, isso nunca foi uma constante na minha vida. Então, eu sempre fui o cara que trabalhou mais a mente do que o corpo, né? E isso, né, com esse desempenho escolar, consegui entrar na faculdade, né? Fiz engenharia metalúrgica na Federal do Rio Grande do Sul e sempre fui um bom aluno, tive bom desempenho, fui convidado para fazer mestrado lá mesmo. E nesse meio tempo todo, né, que eu tive um desempenho acadêmico bacana, fazer esporte nunca passou pela minha cabeça, né? Eu sempre fui, assim, aquele sedentário clássico, né? Então, assim, se eu tivesse que correr para pegar o ônibus, eu já ficava ofegante, né? E assim, realmente, assim, eu não vislumbrava fazer nada, assim, né? Então, assim, não, o importante é eu, né, fazer minha carreira, estudar, né? Isso aí E você foi fazer mestrado porque você gostava, assim, na verdade, assim, aula, a engenharia, ela entrou quase que por acaso, né? Porque assim, bom, eu sendo um bom aluno de exatas, primeira coisa que passou pela minha cabeça? Eu quero ser professor de matemática, talvez, né? E era uma coisa que eu já ajudava meus colegas, né? Como tinha um pouco mais de facilidade, eu ajudava a turma ali. E era uma coisa que me dava muita satisfação pessoal, poder ajudar as pessoas a aprender, às vezes, a matéria que era um pouco difícil. E aí, toda vez que eu conversava com algum professor, sobretudo os de matemática, né? Assim, olha, né, eu gosto muito do assunto e tal, o que você recomenda que eu faça? Eu falei, não faço. Vai para engenharia, porque, olha, dar aula é muito difícil, você vai ter que dar aula em tantas escolas, você não vai ter tempo para corrigir prova, é ruim, cara, é ruim. Vai na engenharia que você vai ter melhor qualidade de vida, você vai ganhar mais. Então, mais possibilidades também, mais né? possibilidades. Então, eu acabei entrando no curso de engenharia metalúrgica. Até hoje são poucos cursos desse no país. E em 2008, quando eu entrei no curso, era um dos que mais tinham demanda de profissionais, né, escassez mesmo, tanto que alguns colegas meus foram contratados antes de tirar o diploma, né? Então, para a indústria, né? E eu conheci a indústria, né? Tem coisas legais, mas coisas não tão legais assim. Mas o lado acadêmico sempre foi a minha paixão, né? E aí eu comecei a trabalhar no laboratório de pesquisa, analisava próteses ortopédicas, né? De quadril e de joelho. Então elas são feitas de metais muito diferentes, né? Níquel, cobalto, aço inox. E às vezes eu tinha que ensinar os colegas que estavam entrando no laboratório como é que fazia aquilo, né? Então, a parte do ensinar as pessoas a fazer alguma coisa era o que eu sempre gostava de fazer. Tanto que, um pouco tempo de laboratório, eu ministrava muitos cursinhos dentro ali, né? De como opera o microscópio, como faz uma metalografia, como faz análise dimensional. Era eu que acabava ensinando muita gente a fazer isso. Professor nato, né? Dom de lecionar. Então, assim, um pouco por mais de onde que veio, né? Pouco dessa por mais didática. que eu tenha entrado na engenharia, o lado da sala de aula sempre foi o espaço que mais me encantava, assim, que sempre me sentia útil, né? E então fiz o mestrado, e o mestrado ele é em ciências dos materiais, então, né, como eu vim da metalurgia, também tive que aprender um pouco de cerâmicos, um pouquinho de polímeros, né, então outros materiais ali, e realmente é um curso bastante exigente desse ponto de vista. Fazer uma faculdade pública, não sei se o pessoal que está assistindo fez ou faz,
te demanda muito tempo, né? Então, assim, você não tem tempo sobrando. Eu passava vários finais de semana estudando direto, né? Acordava de manhã, tomava um café, começava a estudar, só ia parar à noite, né? Às vezes tinha dias que eu passava o dia inteiro no quarto, porque como eu estudava no quarto, só acordava e seguia a rotina. Muito cálculo. Muito. E foi até uma época que, tipo assim, o futebolzinho com os primos ali, parei, porque não tinha esse tempo, nem esse tempo eu tinha. Então, era um período que eu cuidava muito pouco do corpo, porque eu estava muito focado no que eu tinha para aprender, né? Então, toda a energia era destinada para o lado intelectual. E aí, eu só fui me tocar de que eu estava pecando nisso quando aconteceu um evento muito tenso, né? Que foi o AVC da minha mãe. Eu estava já no final do mestrado, isso era 2013, mais ou menos. E aí, certo dia, o meu pai me acorda e diz assim, filho, é o seguinte, tua mãe tá no hospital, ela teve um AVC, tá tudo bem com ela, tá estável lá, mas só pra te ficar ciente e tal. E assim, não tem como você entender o que aconteceu, né? Você é recém-acordado com uma notícia dessa, você não consegue entender. E aí foi lá e tal, fui ver ela e tal, e aí os médicos disseram, olha, ela teve muita sorte, ela foi atendida muito rápido, aparentemente ela não vai ter nenhuma sequela e tal, e aí eu fui entendendo, e aí tipo assim, nunca fui pesquisar, a gente é jovem, a gente não pesquisa sobre doença, a gente não se preocupa com isso, né? E aí, só com o passar do tempo a ficha começou a cair, caramba, que baita risco ela correu, e ela tinha 49 anos, né? E assim, pô, não é comum, jovem, né? Não é comum isso acontecer. E aí aquilo ali foi o primeiro sinal de alerta de que, olha, ela tinha um estilo de vida muito parecido com o meu também, só focado em trabalho, nunca praticou esporte, nunca cuidou muito da alimentação, nunca cuidou muito de ter uma rotina saudável, né? E aí parte do tratamento dela do pós-AVC era, além de mudar a alimentação, além de começar a dormir melhor, era praticar alguma atividade física. O médico falou, olha, acha alguma coisa que a senhora gostar de fazer e faça. Seja academia, seja caminhada, tênis, não interessa. O importante é se movimentar, sair do sedentarismo. E aí, em 2013, foi um dos primeiros booms da corrida. Então, em Porto Alegre, né, eu sou de lá, tinha corrida todo final de semana. E começaram a aparecer os grupos de corrida, né? E aí a minha mãe ficou encantada com aquilo e tal. E, né, conforme ela foi ganhando mobilidade, começou a caminhar e tal, assim, vou entrar no grupo de corrida. E aí, a partir dali, ela começou a fazer provas todo final de semana. Até hoje, se somar as minhas medalhas e a do meu irmão, a gente não bate as medalhas dela. Ela continuou, assim, bizarro. Ela fez todas as provas possíveis naquela época. E aí isso mudou a rotina da família, né? A gente acordava com ela, ia cedo lá pra Orla do Guaíba, né? Porque é sempre lá que acontecem as provas, né? E a gente ia lá, torcia com ela e tal. E aí, claro, com o passar do tempo, começou assim os convites. Mas e aí, não quer participar? Pintou uma inscrição, um colega meu não vai, quer ir e tal. Eu, não é pra mim, não sei o quê. Até que um dia, em 2014, eu acho que era na Maratona Internacional de Porto Alegre, ela ia fazer a distância dos 5, e aí ela desafiou, na verdade, eu e meu irmão assim, ó, vocês vão ter que correr 5 km dessa prova. Aí a gente, não, vamos, eu quero vocês lá e tal. E aí eu bem naquela onda estilo Igor, né? Assim, qualquer idiota corre 5 quilômetros, cara. Eu assim, nossa, zero preparo, me preparei zero para essa prova. Eu disse, capaz que eu não vou conseguir terminar uma prova de 5 quilômetros. Foi muito sofrido. Eu até hoje me lembro da sensação de ter terminado e pensando assim, nada disso faz sentido. Eu acordei cedo pra caramba no domingo, tô aqui com essa galera animada, não sei porquê, o pessoal ouvindo Ivete Sangalo, todo mundo muito feliz, e eu tô aqui cansado e tentando entender o que eu tô fazendo aqui. E naquele dia eu lembro assim, cara, não gostei, não pretendo correr nenhuma outra prova na minha vida. Bom, vocês já viram que acabei pagando a língua, né? E aí, de lá pra cá, tive um filho, terminei o mestrado, fui morar no interior, numa cidade pequena, chama Água Santa. Tem 3 mil habitantes. Acho que até hoje deve ter mais ou menos isso. Cidade muito pequenininha. 3 mil habitantes, é pequena. A cidade tinha literalmente 8 ruas. 4 numa direção, 4 na outra. Você foi por quê? Por uma faculdade? Colégio, eu fui morar com a mãe do meu filho. Né? Na época a gente tava morando junto.
e ela tinha passado por um concurso lá. E aí eu, beleza, vou com você, acabei de terminar o mestrado, vou tentar arrumar alguma coisa aí pra fazer. Consegui um emprego temporário de professor numa escola técnica lá do interior. E era uma escola que era tanto técnico mecânico, quanto também tinha aula de engenharia mecânica, né? E aí eu acabei entrando ali e tal, e por ter mestrado eu podia lecionar nas duas áreas. E foi um período maravilhoso, assim, do ponto de vista de satisfação para mim, que sempre quis ser professor, formado como engenheiro, foi muito bom. Então, assim, eu me dedicava pro trabalho como nunca, assim, era muito legal. Só que também era uma rotina puxada, também era uma rotina desgastante, demandava muito tempo, né? Porque eu dava aula em outra cidade, então era uma hora de distância. Então foi um período onde eu ganhei muito peso, me alimentando sempre muito mal, dormindo pouco, continuando sem fazer nenhuma atividade física. Então eu tava totalmente jogado às traças, né? Mas pensando assim, a vida tá encaminhada. Pô, já tenho filho, tô morando aqui com uma pessoa legal, tô com um emprego que eu, né, tô gostando demais. E, de certa forma, aquilo me entorpeceu daquele sentimento que eu tinha sentido logo no AVC da minha mãe, assim, de que, cara, você precisa se preocupar também com isso, né? E aí aconteceu outro fato, que foi o meu professor que me orientou durante o meu mestrado, teve um AVC e faleceu, em 2016. E ele também era jovem, 61 anos. E aí, cara, aquilo mexeu com toda uma comunidade, né? Porque ele era, assim, uma grande referência, uma das mentes mais brilhantes do país, que simplesmente deixou todo mundo prematuramente, né? E todo mundo ficou assim, cara, o que aconteceu, sabe? Tipo, não é possível. Porque você avalia assim, não é possível que algo ruim vai acontecer com uma pessoa que ajuda tantas outras, né? E uma pessoa que é muito importante. E simplesmente a coisa foi do jeito que foi. E aí eu assim, cara, de novo esse negócio, sabe? De novo isso acontecendo. E ele também era uma pessoa que, trabalhava, ele mandava e-mail pra gente às 3 da manhã. 3 da manhã ele tava mandando e-mail, respondendo e-mail. Tipo assim, era uma pessoa muito dedicada pro trabalho. Muito, muito, muito. E aí eu assim, mano, caramba, cara, esse negócio é sério, eu vou precisar fazer alguma coisa. Isso em 2016. E aí eu pensando assim, o que eu podia fazer, e eu assim, ainda com aquele ranço da corrida, né, assim, não, vou correr aqui, não vou fazer isso, vou fazer isso, nas 8 ruas, tinha lá um grupo que fazia um treino funcional, fiz durante um tempo, né, é divertido e tal, mas não era uma atividade que pudesse me ajudar naquele momento, né, e aí eu sei que chegou em 2018, o meu filho já estava com 3 anos, e uma criança com 3 anos, não sei se você tem aí na sua casa, cara, ela corre, ela faz coisas, e você tem que estar o tempo todo pronto pra cuidar dela. E aí o moleque... Infinita. O moleque tinha infinito. E eu, com 20 quilos a mais, né, totalmente sem nenhum preparo, eu cheguei à conclusão que, assim, cara, correr atrás do moleque. Hoje eu não tenho condição de cuidar dessa criança. E ele tem só 3 anos. Imagina, né, com o passar do tempo. Então foi naquele momento que eu pensei, cara, é o momento de eu tomar alguma atitude. Porque eu não quero ter o mesmo destino da minha mãe, eu não quero ter o mesmo destino do meu professor. Então foi em 2018 que eu entendi que cuidar apenas da mente, cuidar apenas da parte intelectual era metade da coisa. Eu também tinha que cuidar do meu corpo. Eu também preciso do meu corpo para estar vivo, para dar conta do meu filho, da minha família. E antes da gente chegar na parte onde eu começo a correr, a questão dos tênis sempre esteve presente na minha vida, porém por um outro tipo de viés, né? Eu sempre estudei em escola pública, morando na periferia de Porto Alegre. Todos os meus colegas tinham mais ou menos a mesma condição financeira que eu, só que eu via os meus colegas com os tênis mó da hora. Era a época do Nike Shox, era a época Shox do clássicos. Eu adorava. Nossa, você usava Nike Shox? Usava. E 4 molas. E assim, a tecnologia aparente, quando você olha para ela, você olha pro tênis que você tem, você pensa assim, aquilo com certeza é melhor do que eu tenho. Com certeza, olha só, o tênis do cara tem mola, o tênis do cara tem gel, tem bolsa de ar, hein? Aquilo ali deve ser muito legal. E aí um certo dia, um colega meu acabou me emprestando e eu vi que, nossa,
não é tão melhor assim. E custa muito dinheiro. E eu sempre, né, eu sempre fui um cara assim que pensava assim, cara, dinheiro não é um negócio fácil de ganhar. Poxa, meu pai e minha mãe trabalham pra caramba e às vezes não sobra, né? Então nem sempre tinha o dinheiro pra comprar as paradas que a gente queria. Então na hora de que finalmente pintava um dinheirinho, cara, na hora de gastar, eu vou pensar, eu vou pesquisar, eu vou fazer esse dinheiro me dar o maior retorno possível, né? E quando eu via meus colegas fazendo a mãe se endividar no crediário para comprar aquele tênis que não servia nada além dele mostrar que ele tinha algum status, eu ficava maluco assim, cara, não faz sentido, sabe? A gente é estudante, a gente veio aqui para estudar, esse tênis não vai te fazer ter uma nota maior em matemática, sabe? Então não fazia, nunca fez sentido para mim a atenção que as pessoas davam pro tênis, né? Muitas outras coisas, mas o tênis eu acho que sempre me chamava atenção. Durante a faculdade, assim, né? Fila do restaurante universitário, eu ficava olhando pro pé das pessoas, né? Eu via assim, cara, por que a pessoa... do bandejão. Por que a pessoa escolheu esse tênis horroroso, apertado, duro, para passar várias horas aqui, né? Porque a gente chega de manhã na faculdade e vai só embora à noite. Não tinha sentido na sua não cabeça. Não tinha sentido. E aí, esse negócio, essa curiosidade antropológica de por que as pessoas compram os tênis que elas compram, eu sempre tive, independentemente da corrida, né? E aí eu lembro, cara, o dia que saiu aquele vídeo, não sei se vocês vão lembrar, que era o Quanto Custa o Outfit. É um vídeo de 2018, onde uma garotada aqui de São Paulo se reunia, e eram todos filhos de pessoas muito bem-sucedidas, então eles iam lá se reunir para mostrar as paradinhas que eles tinham comprado. Então era o relógio, era o óculos, era a camiseta da Supreme, né? E aí eu vendo aquela bizarrice, né? Valores estratosféricos para uma camiseta, para uma pochete, para um óculos. Quando chegou na parte do tênis, que eu vi os valores... E eu vi os tênis que os brodinhos estavam usando, eu assim, peraí, o mundo deu errado, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo, porque eu já achava estranho o meu colega de escola gastar 700, 800 reais num Shox. Agora a gurizada tá gastando mais de 5 mil num tênis, e o tênis, olhando assim, daqui onde eu tô vendo, não é tão legal assim. Naquele dia eu pensei assim, tá, peraí, com esse dinheiro, qual o tênis mais legal que dá pra comprar, pensando do ponto de vista de que um tênis pode entregar, que é conforto. E uma coisa que eu sempre tive na cabeça é assim, olha, o tênis de corrida, o tênis que o cara que é feito pra correr, é o melhor pra usar no dia a dia, porque se o sujeito consegue correr 42 quilômetros, eu que só vou até o ponto de ônibus, tô pleno, o tênis vai durar bastante, vai oferecer um conforto enorme. Faz sentido. Então, na minha cabeça, assim, tênis de corrida sempre vai ser, né, sempre ia ser aquele que oferecesse o maior conforto por dia a dia. E naquele dia que eu vi aquele vídeo dos meninos gastando dinheiro enorme, absurdo, naqueles tênis horrorosos, foi ali que eu pesquisei qual o melhor tênis de corrida. Naquele dia eu me tornei especialista em tênis, porque eu não parei mais, eu comecei a ver conteúdos, já tinha muito conteúdo no YouTube, fóruns, eu comecei a pesquisar e eu fui vendo um mundo que se abriu diante dos meus olhos, porque eu nunca pesquisei aquele assunto, né? E eu tenho uma coisa meio de hiperfoco, né? Então, por exemplo, quando eu fui comprar meu primeiro celular, pesquisei muito, né? Para achar o celular melhor que atendesse a minha necessidade. Quando eu fui comprar um carro, mesma coisa. Pesquisei tudo que tinha de assunto. Comprava a revista 4 Rodas para saber, não, qual é o carro mais interessante para minha necessidade. Aí quando chegou na hora que eu já tava com a ideia de começar a correr, eu assim, tá, eu vou agora achar qual é o melhor tênis de corrida possível que o meu dinheiro pode comprar. Numa dessas andanças, eu encontrei o canal Tênis Certo, né? E assim, cara, que legal, tem um canal no YouTube que só fala sobre tênis de corrida. Ele não tá falando de outros tênis, ele tá falando só sobre tênis de corrida. E o cara mostra o tênis, e diz quanto pesa, e diz qual é a tecnologia. E o que é melhor, não só ele apresenta o produto, como ele também dá o serviço. Ó, se quiser comprar esse tênis com desconto, é nesse lugar aqui, tem o cupom, então já dava o caminho. E assim, caramba, para um cara que estava morando numa cidade do interior, que não tinha nenhuma loja possível onde eu pudesse experimentar um tênis, aquela informação via internet era ouro, valia muito, né? Então, assim, agosto de 2018, eu começo a maratonar o canal. Na época, o Tênis Certo devia ter uns 50 mil inscritos, né? Maratonei o canal e eu pensei, cara, a próxima vez que eu for a Porto Alegre, eu já vou com a lista de modelos que eu vou querer lá, vou querer experimentar, conhecer, e eu vou voltar de lá com tênis de corrida e vou começar a correr. Pronto, é isso que eu vou fazer. Então, de certa forma, o tênis foi o pontapé
que eu precisava para começar a praticar uma atividade física, né? Porque assim, cara, se eu comprar um tênis legal, eu sei que eu vou estar bem equipado, e na época eu achava que era só comprar um tênis, eu vou conseguir correr, eu tenho aqui essas 8 ruas, tem a estrada também, e assim, cara, se eu conseguir correr 5 km, aqueles 5 km que eu não consegui correr em 2013, tá ótimo, tá fantástico. E aí eu fui a Porto Alegre, fui numa loja e tal, tinha alguns modelos ali, nem todos tinham. E aí a vendedora me disse, olha, a gente tá com uma promoção muito boa do Mizuno Creation. Eu assim, Mizuno Creation? Acho que eu já ouvi esse nome. Traz ele aqui. E aí, caramba, aquela tecnologia aparente e tal, ela assim, isso aqui é o melhor sistema de amortecimento que tem hoje no mercado. E é um produto durável, você via pela construção dele que é um tênis pesado, assim, parece uma bota, né? Eu assim, tá, e eu tava com 85 quilos na época, é muito pra mim a pouca altura. Eu pensei, tá bom, eu tô com sobrepeso, eu tô começando, preciso dessa estrutura toda, o preço tá legal, comprei o tênis. E foi com esse tênis que eu comecei a fazer os treinos lá em Água Santa, nessas 8 ruas, no caminha, corre, caminha, corre, caminha, corre. E é engraçado, né, quando você começa de fato a praticar a coisa, né, e assim, eu não tinha nenhuma orientação, né, não existia nenhum outro corredor na cidade. Então, toda a informação que eu tinha vinha da internet. E aí, vendo lá os vídeos do Sérgio Rocha, da Raquel Castanheira, eu disse, olha, importante começar devagar, dia sim, dia não, caminha, corre, vai indo aos pouquinhos, né, sem meta ambiciosa, porque muita gente que está começando a correr agora, eu imagino, vou correr todos os dias em 2026, cara, a chance de você ter um problema é muito alta. Então não faça isso, procure orientação. Mas eu lá, cara, eu tenho tênis, eu tenho as ruas, e o que é legal de cidade pequena é que, assim, as ruas são desertas, né? Então, assim... Você chama atenção também, né? Do pessoal sentado na... O pessoal, eu acho que até hoje... Até hoje deve ser uma lenda urbana lá em Água Santa, porque assim, tinha um cara que corria aqui, vocês não acreditam. O cara corria sem nenhum motivo. Será que anda esse cara? O cara corria sem nenhum motivo, de manhã cedo, eu tava aqui, sem acordando, e o cara já tava correndo. Você era visto esquisito. E aí, comecei a correr, né, nessa paciência toda, e claro, também mudei minha alimentação, fui atrás de informação sobre isso, comecei a ter uma rotina um pouquinho mais saudável, e por conta própria, tá? Perdi 20 quilos correndo. E em Água Santa eu já estava ali há mais ou menos um ano correndo nessas ruazinhas. Eu já estava fazendo no final de semana 18 quilômetros. Eu assim, cara, eu nunca sonhei em fazer uma quilometragem dessa. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz 5 quilômetros em 30 minutos sem precisar parar para caminhar, foi uma vitória. Eu estava sozinho na rua, mas assim, era como se eu tivesse conquistado um título, né? Então tem muito desse autocuidado, de você pensar, eu tô fazendo isso aqui por mim, sabe? E você buscar satisfação naquilo sem precisar de aplauso, sem precisar de ninguém ao teu redor. A família achou esquisito na época, assim, você tá correndo na rua e você tá correndo risco de alguém te atropelar. Tinha os cachorrinhos lá que eram criados soltos, né? E de vez em quando você tinha que dar o treino longo. Os treinos longos virava treino de tiro, né? Acontece muito. Mas uma coisa que eu nunca parei de fazer foi pesquisar sobre tênis. Virou meu assunto preferido, né? E vindo da engenharia, o dia que eu descobri que, peraí, a Nike colocou fibra de carbono, que é um material que eu sei que é caro, eu sei que é um material nobre, num tênis, e com toda essa proposta de ajudar o desempenho, eu achei aquilo mágico, tipo assim, não é possível, né? E conforme os resultados foram aparecendo, foi ficando cada vez mais evidente que aquilo ali de fato estava ajudando, não era só marketing, né? E você tinha um conhecimento ali de material, Isso, de engenharia. Então eu tinha noção de que, cara, não é possível que eles estejam investindo tanto dinheiro para desenvolver esse produto, um produto caro, e isso seja só jogada de marketing, no final das contas não vai levar a lugar nenhum. E então, virou meu assunto preferido. Eu acompanhava o Sérgio, o Tênis Certo, o Canal Corredor, todo mundo, canais internacionais também. Virou o assunto assim que eu mais tinha fixação, porque como eu não tinha ninguém em Água Santa para trocar sobre corrida, conversar sobre corrida, então assim, era na internet onde eu conhecia as pessoas, conversava com as pessoas, comentário no YouTube, enfim. Então era ali
onde eu tinha mais contato com a corrida, né? E, de certa forma, você se mantém motivado, né? Tipo assim, cara, eu entrei pra essa igreja agora e eu quero aprender tudo, absolutamente tudo. Nunca pensando assim, não, nossa, um dia eu quero fazer uma maratona, um dia eu quero fazer Não, eu só queria fazer aquilo da melhor maneira possível, né? E buscar satisfação naquilo, buscar prazer naquilo. E entender mais do negócio. Já tava me dando um resultado na balança muito positivo, e assim, para você que tá achando que é só correr, não, também tem que mexer na alimentação, é difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. Então, assim, eu ganhei um hiperfoco, né, em tênis de corrida muito grande. Ô, Rodrigo, antes só da gente continuar, porque acho que agora a gente daqui a pouco vai entrar no... Porque você descobrindo esses canais, conteúdos, né, e tendo esse interesses parecido entre você conhecer e entrar de fato, né? Como que você chegou até aqui onde você está hoje. Mas você já falou de um assunto que é interessante, assim, sobre tênis, né? Para a gente abrir os parênteses que a gente vai abrindo aqui, mas depois a gente volta para esse ponto. Essa relação que eu acho que tem até hoje, tinha naquela época mais dessa associação entre valor, né, monetário, quanto custa, com ser bom ou não, né? Você até falou que é uma questão antropológica ali. Isso permanece de certa forma, assim, talvez no mundo da corrida, com a quantidade de conteúdo, você já consegue meio que desbancar isso. Mas isso é uma coisa interessante, né? De ter essa relação direta, de olhar, você vê às vezes no tênis, né, o pessoal com os tênis caros, né, de R$2.000, R$3.000, sendo que hoje em dia tem tênis de R$600, R$500, que são bem mais confortáveis, tudo. Mas isso tem, né, cara? Isso na corrida talvez venha diminuir, não sei, queria ouvir suas impressões sobre esse tema aí. Uma das frases, assim, que a gente faz questão de propagar nem sempre o mais caro é o melhor. Isso é uma constante desde sempre. Porque você tem que pensar assim, a gente tem corredores de todos os níveis, de todos os biotipos, com diferentes tipos de necessidades. É impossível que um tênis, seja ele o mais caro, aquele que tem a melhor tecnologia, vai atender todo mundo igualmente bem. Não vai ser assim. Normalmente as marcas fazem produtos caros até para testar a tecnologia e ver como aquilo vai funcionar numa população pequena, né? Quase sempre esse tênis que é muito caro, né? O primeiro Vaporfly foi isso, era um produto super nichado, né? Que deu um pontapé para o desenvolvimento de muitas outras tecnologias que vieram depois para outros tipos de produto. Então, num primeiro momento, você tem ali um produto que é muito caro, mas às vezes ele é para uma necessidade muito específica, né? E o cara que está começando, o maior erro que ele pode cometer é entrar numa loja e pedir o tênis mais caro e achar que aquele tênis mais caro é o que vai atender ele melhor. Não. Você tem que analisar as tuas necessidades e entender, cara, estou começando. O cara que recém tirou carteira, se o cara, vamos supor, recém tirou carteira de moto, ele vai pegar uma moto super pesada, super potente, a chance dele se acidentar é muito grande, né? Só porque ele quer ter o status de ter um produto muito caro, muito chamativo. Não, começa devagar, começa de baixo. E assim serve para tudo. Então, beleza, um dia você vai realmente ser o cara que é realmente do tênis da placa de carbono. Um dia você realmente vai ser esse cara e aquele tênis vai estar ali atendendo, pronto para atender a tua necessidade. Então, você tem que olhar para como você é hoje, o que você está precisando hoje. E é por isso que o tênis certo existe, porque é quase como se fosse uma ciência, né? Porque você tem que ler o corredor, você tem que ler o momento do cara, o que ele realmente está precisando para te conseguir indicar alguma coisa, né? E quase sempre tem opções, hoje, muito, muito mais do que antes, quando eu comecei em 2018, cada marca tinha, na média, 4 a 5 modelos. Então você tinha lá o tênis de amortecimento, o tênis de estabilidade, o intermediário, um que era de treinamento ali um pouquinho mais avançado, mais rápido, e o de competição. Só. Não tinha mais nada. Então, de certa forma, era mais fácil escolher, porque o número de possibilidades era muito limitado. Hoje, cada marca é um rol enorme. Difícil, hein? É difícil, difícil. A vida, enquanto ficou bom, porque você tem muitas opções, também é mais difícil escolher. O paradoxo da escolha. Isso, exatamente. Quanto mais opções você tem, mais difícil é, né? Nossa. Mas porque você deixa de escolher outras, então isso gera porque você conflito você tá escolhendo um tênis e quase todo mundo que acompanha a gente, assim, cara, eu só tenho condição de comprar um tênis. E esse tênis precisa ser aquele tênis que vai me ajudar nesse momento. Seja você
está começando, seja você que está querendo evoluir. Então, escolher, né, um tênis hoje, dada a quantidade enorme de perfis diferentes, marcas que de repente você nunca ouviu falar, estão chegando no Brasil. Então, hoje, e isso é bom, a gente enxerga isso com bons olhos, né? Ter muito mais opções, isso sempre favorece o consumidor, né? Antigamente, você queria ter um bom tênis de amortecimento, você tinha que, obrigatoriamente, para os mais caros. Hoje, não necessariamente. Hoje, você consegue tênis com nível de tecnologia de amortecimento e de conforto num valor bem mais acessível, né? Então, essa possibilidade, né? E isso, claro, também está associado ao crescimento da corrida como um todo, né? Tem mais empresas querendo explorar esse mercado, então elas produzem mais opções para que os consumidores consigam acessar e aí ter cada vez mais opções. E isso, assim, pensar nisso hoje, né? O cara que está chegando hoje vai ver assim, meu Deus do céu, tem muita opção de tênis. A parte boa é que a chance de você acertar é maior, porque tem o maior número de produtos que vão atender a necessidade, mas também existem muitos outros produtos que nesse momento não são indicados. Então, pesquisar minimamente já é um caminho, né? Mas essa constante de pegar o mais caro acontece muito, a gente ouve muito relato assim, cara, entrei na loja, peguei o mais caro, peguei um pra mim e pra minha esposa, e depois de um certo tempo deu ruim, né? E aí você tem que, né, beleza, vamos entender e achar a melhor solução pra ti. Você conhece o Michel Alcoforado lá? Conheço. Eu acho que se você fizesse, conhece Kawamura? Não. Ele escreveu Coisa de Rico. Ele tá agora estourado, talvez o livro mais vendido. E aí ele fala muito sobre, na verdade, hábito de consumo do rico. Então, enfim, ele fez várias análises. Você falou de antropologia, eu lembrei dele. Um collab, você e ele ali, pra falar só de tênis, cara. E justamente, talvez, interpretar, assim, por que as pessoas vão, né, nessa lógica do mais caro. Puxei isso agora. Vamos fazer isso acontecer, trazer os dois aqui, tá gravar essa fácil. discussão. A agenda dele vai deve ser tranquilo. Ô, Rodrigão, voltando aí pra sua cronologia, né? A gente tava ali, você tava trocando ideia com a galera nos comentários do YouTube e tal. E aí, como é que evoluiu aí? Acho que foi mais ou menos nesse momento que você começou a ter mais contato com o pessoal lá do Tênis Certo, né? Com o Edu. Eu continuei consumindo, né? Então, conteúdo. E aí eu lembro que o Edu falava muito, assim, de categorias de tênis, né? E até então eu pensava, cara, tênis de corrida é tênis de corrida, ponto, né? Tênis de corrida serve pra correr. E ele dizia, não, o tênis para quem tá começando, o tênis de amortecimento é uma coisa, o tênis para quem tá evoluindo, o intermediário é outro, e o tênis de competição... Então, assim, e ele explicando lá na teoria, né? Eu consigo entender os teus argumentos, mas outra coisa é você partir pra prática, e você realmente perceber que tem diferença. E aí eu lembro que pintou uma promoção muito boa de um Nike Pegasus 34, hoje em dia já tá no 41. Uma promoção muito boa lá, o Edu que divulgou e tal. Cara, eu vou comprar, vou ver se realmente esse bagulho de que tem diferença é real ou não. Se não for, eu paro por aqui, mas não era, né? E aí, quando eu experimentei o Pegasus, eu vi que era totalmente diferente do Creation, e os dois serviam para correr, foi ali que, sabe? E uma coisa que eu já te aviso, você que tá assistindo a gente, para café, para vinho, para cerveja e para tênis, paladar não retrocede. Depois que você experimenta o negócio bom... Isso é um problema também. Não tem mais como voltar atrás. E aí, eu assim, cara, tem diferença. Eu tô gostando muito mais desse tênis que eu acabei de conhecer do que o meu fiel companheiro, porque eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já tinha perdido peso, eu já tava correndo melhor. Então, realmente, para aquele momento, o Pegasus era mais interessante que o Creation. E aí aquilo ali realmente, a prática comprovou a teoria que eu estava até então acompanhando na internet. E aí, em meados de iniciozinho, eu acho que 2019, o Edu criou o grupo de discussão no Telegram, que existe até hoje. Tem, eu acho que umas 12 mil pessoas lá. Que é um grupo para as pessoas conversarem sobre tênis. Corredores do mundo inteiro, do Brasil inteiro, conversam lá e trocam figurinha. Olha, eu já corri com tênis tal, gostei, corri com outro lá, não gostei, não achei tanto, achei problema, assim, assim, assado. E aí, quando ele criou esse grupo, ele falou, gente, tô criando um grupo aqui, conversem entre vocês, eventualmente eu vou aparecer, mas eu sou uma pessoa ocupada, não posso ficar aqui o dia todo, né? Mas conversem aí. E eu assim, nossa, que legal. Poxa, eu isolado lá em Água Santa, não tinha nenhum outro corredor para conversar. De repente tem um grupo que tem ali, sei lá, 300 pessoas que estão ali para conversar sobre tênis, né? E conversar sobre corrida, claro, mas muito sobre tênis.
o Adriano, que até hoje faz live comigo, também é dessa época, né? Iniciozinho lá, de 2019, a gente já tava trocando ideia ali, e aí, assim, a parte engraçada da coisa, né? Que volta e meia entrava alguém no grupo, e aí a pessoa assim, pessoal, comecei a correr, e eu tenho uma dúvida aqui que não sei se vocês vão saber responder. Pegasus ou Vomero? Eu assim, opa, essa dúvida eu sei responder. Essa aí eu já vi o Dudu responder várias vezes. Ela lá respondia pra pessoa. Aí daqui a pouco, não sei o que, vai e volta, pintou outra lá. Cúmulos ou Nimbus? Eu, opa, essa daí eu também sei responder. Cara, já tinha maratonado o canal inteiro. Não. E sempre com aquela coisa da didática, de explicar pra pessoa, né? Eu assim, não, chega aqui fulano, seguinte, ó, a diferença entre eles é essa, papapá. E assim eu fui indo, né? Então assim, conversar ali com as pessoas sobre tênis e compartilhar o pouco conhecimento que eu já tinha, era uma forma de também me manter ali motivado pra corrida e tal. Era um assunto que tu gostava, Era né? um assunto que eu gostava muito. Então assim, assim, para quem tem algum assunto de preferência e tá lá no fórum conversando com as pessoas, cara, é muito legal isso. E aí eu sei que assim, eu tanto participava ali e quase sempre eu respondia as coisas de uma maneira muito parecida com a do Edu, e eu sempre achei assim, de todos os criadores de conteúdo, o Edu era o mais focado em tênis, era o que tinha um conhecimento mais específico, né? Eu achava que era o jeito mais simples de explicar para as pessoas. E aí eu sei que de tanto eu responder as coisas ali no Telegram, os próprios participantes ele começaram a criar uma teoria assim, eu tô achando que na verdade o Rodrigo Machado é o Edu disfarçado, que ele quer responder as coisas que de repente ele não pode responder na internet, ele não quer responder com o nome dele, ele tá respondendo por esse menino. Criaram essa teoria. Achei divertidíssimo. As fanfic. As fanfic. Achei ótimo. Belo dia, já devia ter uns 2-3 meses esse grupo do Telegram, o meu telefone toca, eu olho o número de São Paulo, assim, vou atender, né? Alô, oi, é o Rodrigo Machado? Sim, é o Rodrigo Machado. Então, aqui o Eduardo Suzuki, eu assim... Mentira, trote. É trote. Na época não existia a inteligência artificial, né? Pra modular a voz, essas coisas. Assim, não pode ser. Aí ele assim, então, cara, seguinte, eu tenho visto que você tem participado muito do grupo, ajudado as pessoas, né? Eu vejo que você dá as respostas muito boas. Eu queria ver se tu tem disponibilidade para fazer isso que você está fazendo, né, para a audiência do Tênis Certo, porque eu tô realmente precisando de alguém, porque eu não dou conta de responder todos os comentários, não dou responder todos os e-mails, então assim, eu recebo muita dúvida e eu não consigo dar conta, porque eu tenho que produzir conteúdo, tenho que ir atrás, treinar, né, muitas coisas para fazer. E eu tô vendo que tu tem já a qualificação para fazer isso que você tá fazendo. Né, eu assim, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me propondo me pagar pra fazer isso que eu já tô fazendo de graça? Pô, é nóis, vambora. E assim, a gente começou a ver ali como é que ia ser essa questão e tal, e era no grupo de discussão ali, então, ó, Rodrigo, seguinte, quando você responder a dúvida de alguém e tu fazer uma indicação de tênis, olha, tu realmente acha que o melhor tênis pra essa pessoa é o Pegasus, você pega um link e dá pra essa pessoa, se a pessoa comprar, você ganha uma comissão. Ah, legal. Não, justo, né? Uhum. Todo mundo ganha nessa história, né? Quase sempre tinha um cupom envolvido ali, então a pessoa também ia pagar um pouco mais barato. E aí as coisas começaram a caminhar desse jeito. E aí tanto era o nível de atendimento ali das pessoas. E aí, Rodrigo, sabe de alguma promoção hoje? Não sei o quê, tem tênis tal. Às vezes eu achava alguma coisa, jogava ali. Pessoal, achei o tênis aqui excelente, tá numa promoção boa. Eu sei que a coisa foi indo, até que o Edu assim, Rodrigo, seguinte, tô pensando aqui, na época, o grupo de discussão, né, o grupo só de conversa, já devia ter umas 3.000 pessoas. Ele assim, eu tô pensando aqui em criar um outro grupo, onde a gente só coloque promoção lá. E aí, assim, porque às vezes no meio da discussão da conversa, a mensagem ali acaba se perdendo, a pessoa não acha mais o link e tal, né? Porque muita gente conversando o dia todo, então fica difícil às vezes de achar as coisas. Então vamos fazer um outro grupo à parte, e assim, se for um grupo, a gente tem 3.000 pessoas hoje conversando. Se tiver 300 pessoas lá, só para olhar as ofertas, já vai movimentar um dinheiro legal e tal, isso aí vai entrar para você. Não, bora. A gente criou o grupo em julho de 2020, e eu sei que
em novembro do mesmo ano já tinha 30 mil pessoas. 30 mil. 30 mil. Eu participei uma época De desse promoção. grupo aí. 10 vezes mais. Todo dia, cara, era coisa lá. Ali, assim, foi uma parada que tanto pra mim quanto pro Edu, assim, o negócio explodiu aqui, cara. Aconteceu um negócio aqui bizarro, né? E na época, em 2020, a gente já tava em pandemia, né? Então já tava todo mundo em casa, já tava todo mundo preocupado, né? Se ia sobreviver, aquela coisa toda. As provas pararam, não tinha mais prova nenhuma no Brasil, mas as pessoas estavam acompanhando muita live, né? E nessa época eu fazia live lá de Água Santa com sinal, né, fraco que eu tinha lá, mas fazia as lives de lá, né? Então a gente fazia lá especiais, ajudar as pessoas a conversar mesmo, né? Trocar ideia. Então foi ali que eu comecei a aparecer no canal Tênis Certo, foi através dessas lives, né? Então, Rodrigo, surgiu uma pergunta aqui assim, assado, o que tu acha, não sei o quê, ou, lançou um modelo novo, o que tem de diferente, né? Então, a gente começou a fazer essas lives, o pessoal tava acompanhando muito. Então isso, né, esse período onde as pessoas estavam muito em casa, consumindo muito conteúdo pela internet e só tinha loja online para comprar, foi o que alavancou a gente, né, nesse programa de afiliados. Até hoje eu sou responsável lá pelo grupo do Telegram. Hoje já tem quase 380 mil pessoas lá. Então, 380 mil. É muita gente. Quando o Edu veio aqui, eu acho que ele falou que tinha 200 mil, alguma coisa Continua assim. crescendo. O crescimento é contínuo, né? Todos os anos entram pessoas na corrida e acontece um processo muito parecido com o meu, né? Você vai começar a correr, você precisa de um tênis, você acha o tênis certo, você quer pagar um com desconto, a coisa se retroalimenta, né? E é engraçado, né? Porque hoje eu presto um serviço para pessoas que até pouco tempo atrás era eu consumidor desse serviço, né? Então hoje tem muita gente que, cara, eu moro numa cidade pequena, eu não tenho como ir numa loja física provar o tênis e tal, então eu dependo muito das informações que vocês passam. E também dependo muito dos links e das promoções, porque às vezes a pessoa não tem condição, né, de comprar o produto, o valor cheio. Então, é como se hoje eu retribuísse o favor que o Edu e vários outros criadores de conteúdo me deram lá em 2018. Então, hoje, né, participando do canal, já estou há 7 anos no Tênis Certo, é uma coisa que eu faço com a maior satisfação do mundo, assim, é coisa que me dá muito prazer, e é engraçado, né, porque eu tinha muito prazer quando eu dava aula, e eu dava uma aula, às vezes, com uma sala cheia, 40 pessoas. Hoje, você faz um vídeo, você faz uma live, você fala com milhares de pessoas do Brasil inteiro, né? Então, você tem um alcance e até uma responsabilidade muito maior, né? Mas a satisfação é igualmente Você pensa a nisso mesma. quando você tá gravando? Penso tem nisso, cara. milhares de pessoas. Eu penso nisso. dava aula para 40, tô dando aula para milhares. Porque, no fundo, você tá transmitindo conhecimento, né? Escolher um tênis às vezes parece uma ciência, né? Tem muitas variáveis ali e você tem que explicar para a pessoa que de repente tem a menor quantidade de informações, a menor base. Então eu quando ia preparar uma aula e às vezes era uma aula muito técnica, metalurgia e tal, eu tinha que pensar assim, bom, da minha turma aqui que vai receber essa aula, eu tenho que pensar naquele que tem menor quantidade de informação. É para esse cara que eu vou preparar a aula, é para esse cara que eu vou dar aula, porque se ele conseguir entender, os outros todos também vão. Né? Então, essa questão de tentar tornar simples assuntos complexos é o que sempre me moveu, seja na sala de aula, seja hoje no Tênis Certo, né? Tem muita gente assim, nossa, às vezes é difícil entender, o pessoal fala muito tecniquez, nome de tecnologia e tal, é muita coisa difícil. Então, eu penso assim, realmente, quem tá começando a corrida não tem o beabá, não sabe o que é pace, não sabe o que é drop, entressola. Então, a gente... a audiência é rotativa, você tem que explicar as coisas diversas vezes as mesmas coisas para que todo mundo consiga entender e no final de uma live ou de um vídeo todo mundo saia dali tipo com uma carguinha de conhecimento, tipo, poxa, aprendi uma coisa com esse cara, legal. Mas falando assim do processo até criativo que começou antes tirando dúvida e depois fazer conteúdo também, então a gente acha muito vídeo seu nesses 7 anos aí de canal, explicando, você roteiriza, você, por exemplo, pega algumas coisas, porque vocês sentam, liga a câmera, tá com o modelo, depois, claro, tem uma edição. Como é que é essa parte de processo criativo, assim? Tipo, vamos lá, a gente vai fazer esse vídeo desse tênis aqui. Isso é uma coisa até hoje. Ontem mesmo eu tava gravando com o Edu e assim, a gente bota algumas ideias no papel de assunto de vídeo, né? Comparativos que as pessoas pedem ou listas. A gente escreve meia dúzia de coisa, liga a câmera e grava, cara. Grava. É quase no improviso.
né? Eu às vezes já imagino o que o Edu vai dizer sobre algum modelo que ele vai citar, mas a gente raramente roteiriza as coisas, né? Quando, às vezes, é uma live, por exemplo, assim, vamos falar de todos os tênis de amortecimento. Beleza, aí você tem que ir atrás, roteirizar minimamente ali para você não deixar nenhuma informação de fora. Mas, no geral, a gente é quase no improviso. A gente pensa ali em alguns temas mais críticos para o momento e tal. Olha, o pessoal tá perguntando muito sobre esse modelo, ou quer saber muito sobre esse e esse. Porque os comparativos, às vezes, eles surgem em função das promoções. Às vezes, um tênis que custa R$ 1.300 e que custa 700 nunca vão ser comparados pela audiência. Quando esse tênis 1.300 baixa, aí o pessoal, opa, é esse ou esse? Explica pra mim aí. E aí, nesse momento, surge a pauta, né? Então, a gente tá sempre olhando pra audiência, saber o que a audiência quer. E é um trabalho danado, porque você tem que ver os comentários no YouTube, os comentários no Instagram, a própria conversa lá na comunidade do Telegram, e também as vendas. As vendas dizem muita coisa pra gente. Os tênis que estão vendendo, o perfil de tênis, as marcas, o valor médio, tudo isso dá informação pra gente produzir conteúdo. A partir do momento que a gente tem a pauta, a gente sabe que as pessoas querem saber sobre determinada marca, determinado modelo, a gente já tem o conhecimento, a gente só precisa minimamente ali estruturar a coisa e sair gravando. Mas eu acho, às vezes, um defeito meu é nunca escrever roteiro, né? Às vezes eu penso ali, eu vou fazer um vídeo sobre um determinado assunto, né? Eu testo também muita coisa no meu Instagram. E às vezes, nossa, esqueci de falar tal coisa que era interessante. Mas tudo bem, fica pra próxima, né? Oportunidades nunca faltarão, né? Mas quase nunca a gente escreve coisa assim muito detalhada, tem que, sabe? Tem que dizer isso. Às vezes, claro, você esquece, qual é o peso mesmo desse tênis, qual é que é o drop, né? Volte e meia alguma informação, né? Você acaba perdendo. Mas quase sempre tá tudo fresco na memória, né? Os tênis que a gente tá testando, constantemente comparando, né? Tá tudo ali pronto, então... a gente também consulta os próprios vídeos do Tênis Certo, né? Tipo assim, tal tênis já tá há 1 ano no mercado. Deixa eu ver aqui o vídeo do Edu, o vídeo da Val. Tipo assim, o que é mesmo? Tá, lembrei. Beleza, tá. Agora eu já tenho a informação que eu preciso para continuar. E o Rodrigo Corredor aí, como é que foi se desenvolvendo? Também, já fez maratona, já fiz maratona, então, por incrível que pareça, né? Então, eu correndo lá em Água Santa... eu fui aos poucos evoluindo, beleza, fiz meus primeiros 5, fiz meus primeiros 10, e aí eu sei que no finalzinho de 19, eu já tava correndo ali 15, 18 quilômetros no final de semana, e eu assim, cara, até onde eu sei, isso aqui é suficiente pra correr uma meia maratona, né? E aí eu me inscrevi pra meia maratona de Porto Alegre de 2020, ia acontecer em abril de 20, e aí veio a pandemia, a prova não aconteceu. E aí, beleza, me mantive correndo e tal, sempre negligenciei o fortalecimento, tive lesão, né, tive uma lesão na panturrilha, foi, né, um período muito, muito desagradável, e aí entendi, tá bom, tem que fortalecer, né, eu não sou um desses iluminados que nunca fez fortalecimento e nunca teve lesão, não, tá, beleza, eu faço parte da estatística. E pra mim, assim, chegar nos 21 quilômetros já era... sucesso total. Nossa, eu queria correr 5, né? Quando eu comecei, eu queria correr 5, eu não queria chegar nisso tudo. E assim, nossa, eu já tenho capacidade de fazer a meia maratona, tá ótimo. Maratona, nossa, é o dobro da distância? Não, tudo bem, não precisa disso, né? Então, eu sempre corri por uma satisfação pessoal, nunca gostei de correr em grupo, né? De ficar conversando, trocando ideia, assim, eu sempre até hoje, gosto muito de correr sozinho, porque é o momento onde eu tô sozinho comigo mesmo, com as minhas ideias, meditando e tô ali fazendo atividade física do dia. Me conscientizei que eu preciso fazer o fortalecimento, hoje eu faço, né, certinho. Tenho uma treinadora que também é uma coisa que, quando eu comecei, muita coisa eu errei por falta de orientação, né, e hoje eu, assim, cara, uma das dicas que eu mais dou, se você puder contratar alguém para te ajudar nesse período onde você tá começando, para você não errar, cara, contrate um treinador. Nem que você pague 1 mês da pessoa, sabe? Porque ali, com esse 1 mês que a pessoa tá te atendendo e você vai ter contato com outras pessoas que também correm para aquela assessoria, você vai aprender muita coisa, né? E então, eu acho que orientação é a coisa que eu aprendi a duras penas e que hoje eu não abro mão. E com relação a provas, distâncias, assim, até hoje, assim, eu não sou o cara que
almeja tantas provas, assim, né? Eu não sou o cara que pensa em fazer as majors, por exemplo, né? Eu gosto de correr. Às vezes eu gosto mais de treinar do que de fazer prova. Eu agora tô morando aqui em São Paulo, eu moro perto da USP, então aos sábados, religiosamente, eu vou lá e faço meu treino lá. E assim, eu estou correndo sozinho, mas eu estou rodeado de milhares de corredores, né? E então você sente aquela energia, você sente que você não tá sozinho ali, mas ao mesmo tempo eu consigo manter ali aquela solidão com a qual eu tô habituado, onde eu tô constantemente me avaliando e às vezes avaliando o produto, né? Então isso é necessário. E a prova é legal porque você vai correr junto com uma galera, no mesmo pace que você vai ter hidratação, você vai ter orientações, né? E às vezes é um percurso que você não pode fazer. Uma das coisas que até hoje eu me lembro assim, cara, a primeira vez que eu corri no centro de São Paulo, você vê aqueles prédios históricos ali, uma região onde normalmente não é legal você ir sozinho, né, durante a semana. E a rua tava fechada inteirinha pra nós, a gente correndo ali, vendo aquilo, nossa, cara, é muito legal conhecer cidades, conhecer lugares novos correndo, né? Através da corrida. Você tem tempo ali de olhar para as coisas, contemplar. Tem um livro que é São Paulo nas Alturas. Fala sobre os prédios históricos de São Paulo, né? Então, o Edifício Itália, Edifício Eiffel, Copan. E aí eu lembro que eu tava lendo esse livro e eu fiz a minha primeira Expecit, que passava justamente por ali. Eu assim, caraca, eu sei quem é esse prédio, eu sei quem fez, sabe? Eu sei a história dele. Então, hoje a prova eu sei que é um momento que eu tenho a oportunidade de fazer coisas que durante o treino não posso, né? Mas eu não preciso da prova para me manter correndo. Eu não preciso do objetivo da prova para me manter correndo. Só que aí, claro, né? Eu fiz a minha primeira meia maratona em 2022, tá? Eu já tinha me mudado para São Paulo, até então estava morando no interior, depois fui para Porto Alegre e aí vim para cá. Fiz a primeira meia maratona, legal, foi bacana, não foi traumático, ótimo, é isso, não tive lesão, não tive bode, nada do tipo. E eu achei, nossa, é a distância perfeita. É a distância perfeita, você se desafia, ela é longa o suficiente para você se desafiar, mas ela não te quebra ao meio como a maratona, pelo menos é o que todo mundo dizia, né? E então eu fiz várias meias, prova de 10 quilômetros também, até que começou a pintar na minha cabeça a curiosidade, quase a curiosidade antropológica de o que passa na cabeça do cara que faz uma maratona. Por que a pessoa faz isso? Por quê? Lembrei aquele meme da Peppa Pig. O que passa na cabeça? O que passa? E eu fui, assim, a várias chegadas de maratona, né? Chegadas emocionantes. Nossa, Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre. E você via, assim, de um lado pessoas muito felizes, de outra pessoas que parece que sobreviveram à guerra, sabe? A diferença de momento de cada pessoa ali era muito grande. E assim, cara, esse negócio é realmente muito diferente, né? Porque eu terminava uma prova de meia maratona e assim, tá bom, eu não tenho mais vontade de continuar correndo. Tá bom, tá ótimo. Por que eu vou dobrar? Por que eu vou continuar? Né? Não fazia sentido na minha cabeça. Mas, se tem tanta gente que faz, por que não, de repente, experimentar? Nem que seja para dizer, gente, fui lá, corri, não gostei, muito obrigado, não vou fazer de novo, né? Então, ali por finalzinho de 2023 e 2024, começou a pintar essa ideia na minha cabeça, né? E eu faço o meu treinamento de corrida com a Kelly Niglio, né? É uma assessoria, ela é lá da Zona Norte, ela é muito especializada em corredoras iniciantes. Quem começou a correr com ela foi a Yara, minha noiva, né? E aí ela assim, o pessoal é legal, é gente boa, participa e tal, de repente você gosta. E realmente é uma energia muito diferente, né? Às vezes tem algumas assessorias que elas são muito competitivas, né? Muito voltadas assim para fazer o cara dar o melhor, dar o sangue. E eu nunca fui o cara competitivo. Começava aquele negócio assim, e aí, você acha que você vai correr melhor hoje? Vai para quantas? Não, essa conversa não é muito comigo. E com a Kelly sempre foi uma vibe muito boa. E aí ela correndo ali com as meninas, essa aqui já fez maratona, essa aqui vai fazer, não sei o que, papai, eu assim, essa turma toda aqui, essas meninas já fizeram maratona, vão fazer maratona, de boa, no pace delas, sem pressa, e eu assim, poxa, que legal, e então o método dela, assim, de cara, você vai no seu limite, você vai enquanto você tá se sentindo bem, você tá se sentindo feliz,
sem a pressão, né? Porque às vezes a gente se coloca muito nisso assim, cara, eu vou fazer uma maratona, eu tenho que fazer para subir 4 horas. Porque muita gente já faz subir 4, então também tem que fazer. Se você se coloca essa pressão, o negócio vai ser difícil, vai ser traumático, porque você vai ter que se esforçar além do que você está disposto. E aí é onde pode criar o bode, é onde pode criar a aversão ao negócio. Então eu esperei 7 anos para finalmente olhar para mim e dizer, tá, eu tô pronto para viver essa experiência. Talvez eu não goste, mas talvez eu goste. E aí, em abril do ano passado, né, eu fiz a minha primeira maratona em Porto Alegre, né, cidade onde eu nasci, que, por sorte minha, é uma prova plana, muito favorável para quem tá começando a fazer a distância pela primeira vez. Não fez aquele frio que a gente esperava, mas ainda assim foi uma prova muito boa. Hidratação impecável, as ruas ali, o pessoal, né, do trânsito orientando tudo certinho, cara, assim, não tenho do que reclamar da minha primeira maratona. Levei mais de 5 horas para fazer, não precisei caminhar, era a minha única meta, embora se tivesse que caminhar tudo bem, ok, sem problemas, mas consegui concluir a prova toda correndo e aconteceu aquilo que eu gostaria que acontecesse, no dia seguinte, eu não tava odiando a maratona. Eu não tava assim, meu Deus, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu assim, cara, estou quebrado como nunca na minha vida. Consegui fazer uma prova que eu até então achava impossível pra mim. Fiz. E eu não tô odiando a corrida. Eu tô até com vontade de correr, mas nesse momento não tá sendo difícil, né? E o que foi engraçado é que, assim, a gente vai recebendo os convites de prova, às vezes a gente não olha tanto o calendário. E a Yara fica louca comigo. Na quinta-feira, depois da minha maratona, tinha a prova do Ayrton Senna lá em Interlagos. Nossa. E eu tinha me inscrevido para fazer 3 voltas. 3 voltas em Interlagos são 12 quilômetros. Com aquelas subidas intermináveis. E eu, na segunda e na terça, eu não conseguia ficar em pé, sem ajuda, sabe? E assim, meu Deus do céu, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu cancelo? Pô, é chato cancelar esse negócio, tá? Pô, convite bacana, eu nunca tinha corrido lá. Só que na quinta-feira eu fui lá e fiz os 12 quilômetros, sabe? Então, assim, foi... Gatinhando, mas... Não, foi tranquilo. Então, assim, esperar, e eu acho que isso, assim, isso só foi possível porque eu esperei o tempo certo, sabe? Tem muita gente que começa a correr e erroneamente, eu fiz uma prova de 5, agora eu tenho que ir pra 10. Eu fiz uma prova de 10, agora eu tenho que ir pra 21. Eu fiz um 21... eu tenho que ir para 42, porque você vai se comparando com todo mundo, né? Você entra, às vezes, num grupo de corrida, numa assessoria, tem gente muito mais experiente que você que já correu infinitas provas. E aí você quer continuar fazendo parte ali, você quer ter história para contar e tal, e não, vou me desafiar assim, não sei o quê. E às vezes você não respeita o seu corpo, o seu momento. Leva tempo, né? E até para se conhecer, você saber se aquela dor que você tá sentindo é uma dor lesiva ou é só uma dor de cansaço mesmo, né? Isso demora. E eu demorei esse tempo todo e achei ótimo, já estou inscrito para minha próxima maratona, então... Que é? Florianópolis, finalzinho de agosto. Vou lá, é uma cidade que eu nunca corri, que eu sempre tive curiosidade de correr. Sei que tem uma altimetria parecida com a de Porto Alegre, mas tem a questão do vento, tem as pontes e tal, então será uma prova diferente, né? Mas estarei eu lá, a Yara também, Kelly, muitas meninas da assessoria vão estar lá, então vai ser uma prova onde a gente vai se reunir, todo mundo lá para fazer, e vou fazer minha segunda maratona lá. Espero que seja boa, espero que seja melhor, que eu também goste e desfrute desse momento, né? E vou me preparar para isso, né? Vou me preparar isso. Qual tênis você vai usar, Rodrigo? Ainda não decidi. Tem chão. O Thiago correu. Eu tava contando para ele, foi minha primeira maratona, fiz em 2022 lá, Floripa. Prova boa, prova legal de fazer, mas é isso, venta bastante. E falando agora um pouquinho, né, do mercado de tênis, falando Brasil primeiro, depois a gente pode falar até de mundo. Você falou que vocês têm muitos dados, né, de vendas, porque transitam, depois você puder falar também, cara, quantos pares de tênis são vendidos via ali, né, do cupom, mais ou menos, pra gente ter uma ideia de magnitude ali, que a gente tá falando tênis certo. Mas o que tá vendendo mais no Brasil, assim, se a gente pegar a gente tá em 2026, 2025, assim, tem os queridinhos de marca, de modelos, assim, no geral, né, que você pode dar um ranking aí? A gente percebe que o corredor brasileiro, na média, ele tem de 1 a 2 tênis de corrida. E quando ele tem de 1 a 2 tênis de corrida, ele tá buscando versatilidade. Ou seja, esse tênis, ou esses 2 pares de tênis, tem que atender todos os tipos de treino.
Então, seja ele vai fazer um treino de tiro, seja ele vai fazer uma prova longa, esses tênis precisam dar conta. Então, o que a gente enxerga, assim, né? Até o tênis palpa toda a obra, esse termo, eu e o Edu, a gente tava batendo cabeça, assim, porque lá fora os caras falam daily workhorse, né? E assim, aqui ficaria meio burro de carga, não ia ficar tão elegante, né? Assim, não, vamos pensar num termo que o brasileiro entende que é versatilidade. Aí saiu o palpa toda a obra. São tênis que, cara, você consegue fazer uma prova rápida, você consegue fazer uma prova longa, tem amortecimento, tem conforto, tem durabilidade. E esse tipo de tênis é o tênis que o brasileiro mais procura e é o tipo de tênis que o brasileiro mais compra. Por quê? Questão de inflação, restrição financeira, muitas coisas, né? Nem todo mundo tem possibilidade de ter 5, 6 pares de tênis. Um para cada dia da semana. Não é a realidade da maioria. A maioria quer ter o tênis de corrida. Tem outros tênis, outros calçados para fazer outras atividades, mas o tênis de corrida às vezes é um só. E quando a gente olha, por exemplo, num case de sucesso que é o Corre da Olímpicos, ele já foi criado com essa base de conhecimento. Então, assim, qual é o tênis que o brasileiro quer? Qual é o tênis que o brasileiro precisa e, sobretudo, quanto ele pode pagar? O Corre foi fruto disso, né? Então, o Olímpicos, para quem não conhece a história, convidou vários influenciadores, dentre eles o Edu e a Val, isso lá em 2018, para criar um tênis que atendesse a maioria. Um tênis que fosse democrático. E democrático não só no sentido do ponto de vista de financeiro, mas também de atender diversas necessidades, diferentes perfis de corredores. Foi daí que surgiu o Corre 1, e aí, consequentemente, ele foi atualizado para Corre 2, e hoje estamos já no Corre 4. Esse perfil de tênis é o que a gente vê que tem maior interesse das pessoas. E a gente monitora isso tanto pelas vendas do tênis certo, quanto também pelo conteúdo. É o tipo de conteúdo que mais nos dá visibilidade, que mais tem engajamento, aquele tênis que é para ser o único do armário. Claro, existem infinitas outras possibilidades, diferentes tipos, perfis de tênis, mas a gente ainda enxerga esse tênis ao redor dos R$600, com muita capacidade de atender um corredor iniciante e também um corredor mais avançado, que tenha uma durabilidade mínima ali, porque os caras foram pensando assim, tá, se eu correr 40 km por semana, eu vou correr quase 2.000 km por ano. Poucos tênis duram 2.000 quilômetros, né? Então, eu vou precisar de comprar pelo menos 2 pares por ano, né? Então, fazendo essa conta, você chega no valor que você pode gastar anualmente em tênis de corrida, né? E então, a gente vê assim, existe o público A da corrida que está disposto a gastar mais dinheiro? Existe. Mas o que a gente vê, o grosso, a maioria das pessoas é o tênis. Não dá para dizer barato, R$600, não dá para dizer que é barato para todo mundo, mas hoje a gente entende que é o mais acessível dentro daquilo que a gente considera um bom tênis de corrida. Existem tênis mais baratos que isso, dá para você comprar um tênis de R$200. Vai ser uma boa experiência? Nem sempre, né? Depende, claro, muito daquilo que você está esperando do produto, mas a gente vê assim o aumento, né, do preço dos tênis. Muitos são feitos fora do Brasil, depende de dólar, depende de taxa, depende de muitas outras coisas que fazem o tênis acabar ficando mais caro. Mas a gente também tem os fabricados aqui que, querendo ou não, ajudam muito a própria indústria, o próprio mercado a se autorregular. E então a gente vê que desde o lançamento do Corre, muitas outras marcas começaram a pensar, tá, eu preciso criar um produto parecido ou trazer um produto parecido para o Brasil para atender essa população que está abraçando o Corre. E o Corre foi um sucesso, pelo menos, sobretudo a partir do Corre 2, né? Foi um tênis que caiu muito no gosto das pessoas, né? A gente ficava até datado assim, nossa, o tênis certo só fala de Corre 2, só fala de Corre 3. Cara, as pessoas querem ouvir sobre ele. As pessoas querem saber se realmente vale a pena, se realmente vale esse valor, que outro produto, na época, praticamente não tinha concorrente, né? Hoje tem muitos, ainda bem, né? Tem muitos produtos disputando essa faixa de mercado. E é o que a gente também monitora pelas vendas. A gente vê assim, poxa, as vendas nos dizem o que as pessoas realmente estão comprando, e aí isso nos dá indícios de que, olha, talvez esse tipo de produto, esse tipo de tênis que as pessoas mais estão comprando, de repente, se eu achar outro, que de repente elas não conhecem, às vezes a gente faz esses achados. A gente acha um modelo lá que está perdido, ninguém conhece, a gente vai lá, olha e diz, olha, isso aqui parece com um dos nossos campeões de venda. A gente vai lá, faz o vídeo e aí a coisa acontece. Então, a gente também está sempre
prospectando o próprio mercado, né? Porque uma coisa é o tênis que a marca quer divulgar, outra coisa é o tênis que as pessoas realmente conseguem comprar, né? Então a gente está sempre fazendo essa intermediação. Ah, beleza, a marca quer divulgar lá o produto dela, beleza, vamos apresentar, vamos mostrar para o público. Mas às vezes a gente acha que, esse produto não tem um potencial tão grande quanto esse outro que de repente ela não está falando. Então a gente vai lá e mesmo assim, às vezes a gente compra. Até hoje o Tênis Certo compra muito tênis para fazer vídeo. Até hoje, o pessoal acha que a gente recebe todos os tênis. Não, pelo contrário. Boa parte dos tênis a gente vai atrás, a gente compra, porque a gente quer testar para saber se é legal e se é legal e vale a pena, vira conteúdo, consequentemente outras pessoas acabam conhecendo aquele produto e aí, né, isso sempre vai movimentando o mercado e beneficiando a audiência. E como é que testa tanta coisa assim, cara? Haja treino pra fazer, né? Haja treino, claro que, pô, a sorte nossa do Tênis Certo, que pelo menos tem hoje 4 pessoas, né, então sou eu, Edu e a Val e o Adriano lá em Natal, ele começou agora também a testar tênis e produzir conteúdo, então a gente consegue dividir entre 4 pessoas. Ainda assim, se a gente parar pra pensar, cara, são 120 modelos de tênis atualizados todos os anos. A gente tem 52 semanas, não dá para testar tudo, a gente tem que priorizar. Então, por exemplo, a Val costuma testar muitos tênis de ponta, placa de carbono, tênis de competição. Eu já tenho uma preferência mais por tênis de amortecimento e estabilidade, o Edu fica ali mais ou menos no meio do caminho, então a gente se divide, né? Porque simplesmente não dá conta, né? E a gente sempre também tem que dar espaço para os tênis mais acessíveis, né? Que é uma coisa que às vezes nem sempre é possível outros canais fazerem. A gente, como a gente tem mais braços ou mais pernas, né, a gente consegue, às vezes, testar produtos que as pessoas não estão dando atenção, não conhecem, e volta e meia isso é revertido muito, né, para a audiência. Poxa, que legal, não conhecia esse produto, que bacana. Mas o nosso problema só aumenta, né? Tem marcas novas chegando, as marcas lançam produtos novos todos os anos, então assim, com o passar dos anos, o número de opções só aumenta, né? Aquela dificuldade que a gente comentou no início, né? De escolher um tênis hoje é difícil porque você tem muitas opções, tem muitas marcas, marcas que já estiveram no topo, hoje estão retornando. Então, é um mercado muito vivo, muito móvel, né? Ele está sempre em constante transformação. As tecnologias, a gente vê que movimentam muito o mercado. E é engraçado, né? Porque antigamente o corredor queria um tênis para correr. Que coubesse no bolso dele, que fosse minimamente confortável, que não desse bolha, que tivesse durabilidade ok. Hoje o corredor quer retorno de energia, hoje o corredor quer eficiência, quer um nível de amortecimento máximo, né? Então o corredor foi se educando a exigir mais do tênis, né? E ele sabe disso porque ele tem muitas opções hoje, né? Então ele, poxa, eu não sou obrigado a levar esse tênis se tem esse outro aqui que me oferece uma qualidade às vezes a maior e por um preço mais em conta, né? E claro, também existe a questão da marca, né? Existem marcas no Brasil que até hoje são consolidadas, uma coisa histórica, né? Aquilo que o Acoforado fala, o brasileiro gosta de ostentar marcas, isso é real, também no mundo da corrida. Tem pessoas que escolhem o tênis, olha, eu quero um tênis da Nike, ponto. Eu vou achar o tênis que caiba no meu orçamento e que atenda a minha cidade dentro dessa marca, não tô aberto a outras coisas. Por outro lado, tem os corredores que estão com o coração e a mente mais abertos. Não, beleza, eu não preciso ficar numa marca, não ganho nada com isso, posso testar outras coisas e, de repente, conhecer uma marca nova, conhecer um produto diferente e aí ter uma relação custo-benefício melhor, mesmo que não seja a marca do coração, aquela que carrega desde a infância, da adolescência. Eu vejo, não, isso só mais um assunto antes da gente, que senão, cara, você é um cara para sempre estar vindo aqui pra gente estar falando de vários assuntos, saber, né, do mundo. Roubar ele do Tênis Certo lá. Vamos fazer uma proposta para ele aqui. Mas isso é interessante, né, é o que você falou, eu acho que todo mundo percebe isso, né, que, porra, você vai correr com um grupo e aí o pessoal olha que tênis você tá no pé, né, e aí começa, porra, todo mundo tá de placa, e você não tá de placa. E placa, assim, só para entrar nesse assunto, eu vim percebendo isso e depois também fui estudar um pouco. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais até para educar a galera aí que tá vendo. Porque assim, a placa ela tem um efeito, né, de te ajudar, claro, mecânico até, e né, de propulsão. Mas o que eu comecei a perceber, e depois também indo atrás, é que é uma combinação ali, né? Da espuma, do blend da espuma, do que é feito a espuma, dos processos que passa a espuma do tênis lá da entressola. Muitas vezes até mais do que a placa. Porque a placa, ela não é tão, assim...
não é um tênis tão confortável, porque as custas de toda a rigidez da placa para te jogar mais. Mas aí eu comecei a ver, às vezes, pegando uns tênis com a espuma, sem a placa, que, cara, você sente tanto a resposta, é mais estável, confortável e... Cara, eu não preciso, talvez, né, ter... Claro que, assim, eu tenho tênis de placa também, mas eu tenho cada vez menos... Eu tenho deixado eles para, eventualmente, às vezes, uma prova, colocar, mas eu já não tenho mais essa neura aí da placa. E você não tá sozinho. É uma tendência que a gente percebe do corredor que já experimentou a placa e ele não acha que é necessário 100% do tempo, né? No início, e isso é engraçado, você falou da combinação da placa e da espuma, a placa veio depois da espuma. Primeiro, a Nike queria usar um material diferente, né? Resumindo um pouco a história, ali por volta de 2015, 2016, a Adidas estava no topo. Era a marca que detinha todos os recordes, os atletas da Adidas detinham todos os recordes, era a maior marca do mundo do running até então, naquele momento. E a Nike, que é a principal rival da Adidas, né, estava por baixo. Os tênis da Nike não eram assim tão performáticos, não tinham nada de diferente. E a Adidas sentava muito o marketing deles, é que os nossos tênis têm retorno de energia, o Boost, né? O Boost nasceu em 2015. E isso deu uma vantagem tecnológica para a Adidas muito grande, que até então era um material diferente, porque, assim, desde os anos 60 a gente tem tênis de corrida. Desde lá era o EVA. O EVA, que é o material mais simples possível, mais barato de fazer, só que tem propriedades limitadas. Até hoje tem. E aí a Adidas, né, em 2013, na verdade, ela foi atrás de uma indústria química e, olha, eu queria uma espuma diferente, uma espuma que trouxesse alguma novidade aí. E aí surgiu o Boost, que era um TPU expandido, não um EVA, que trouxe uma diferença muito grande para a sensação de corrida. Não necessariamente, não dá para dizer que, olha, era o retorno de energia do Boost que fazia os corredores da Adidas correrem mais rápido. Mas, do ponto de vista de tecnologia de marca, foi o que ajudou, catapultou muito a Adidas dentro do running. E aí a Nike precisava fazer alguma coisa. Ela foi atrás de um outro material, hoje todo mundo conhece, né, o Pebax, que era uma espuma até então usada na indústria automotiva, indústria aeronáutica, nunca tinha sido testada para tênis de corrida, e aí realmente era um material mais leve que o Boost, dava um retorno de energia, na época, eu acho que era uns 85%, era mais que os 70% do Boost, e era um material muito macio, né, trazia muito amortecimento, então, poxa, você tem uma combinação de fatores muito legal, pensando num tênis de corrida, né, você tem macia, você tem leveza, você tem retorno. Só que é justamente por causa dessa maciez excessiva que o produto não tinha estabilidade. Então, eles pensavam assim, cara, a gente faz a entressola do tênis, né, que é a parte da espuma, o pé do corredor gira demais para dentro. A gente não consegue. Se a gente fizer uma plataforma larga, e na época a gente não tinha uma densidade tão leve assim, o tênis vai ficar muito pesado. E aí sempre foi esse problema do Boost. Então, eles assim, tá, e se a gente fizer um tênis estreito, né, então continua fazendo ele estreito, com uma altura legal ali para ter o amortecimento retorno, só que a gente precisa dar um jeito dele não torcer para dentro. Foi aí que entrou a placa de carbono. Por quê? Era um material leve, a fibra de carbono é um material muito leve e que tem um nível de rigidez específico muito alto. Então, eles pensaram assim, tá, e se a gente colocar uma lâmina de fibra de carbono, pô, é um tênis experimental, relaxa, né? Ninguém vai comprar isso. A gente só quer bater o recorde, né? Era esse o pensamento da Nike na época. Foram fazendo o teste e viram que funcionava. O Kipchoge venceu a Maratona do Rio aqui nas Olimpíadas de 2016 já com um protótipo do Vaporfly, né? E aí vendo que assim, caramba, o negócio tá funcionando bem nos testes internos deles. Foi aí que eles propuseram o Breaking 2, que era assim, vamos tentar bater as 2 horas na distância da maratona. Na época, o recorde mundial era 2 horas 2 alguma coisa, e o Kipchoge já tinha 2 horas e 3 minutos. Então assim, tá, a gente precisa fazer o Kipchoge correr 4% de forma mais eficiente. Foi daí que surgiu o nome do tênis, né? Vaporfly 4%. E aí o destaque, as manchetes sobre esse tênis ficaram muito focados na placa, né? Todo mundo falava da placa, porque não era a primeira vez, porque tiveram outros tênis com placa de carbono que ninguém vai lembrar,
porque não funcionaram, não tinham a espuma junto para ajudar. Então foi a primeira vez que a gente tinha uma combinação ali, uma tempestade perfeita, onde de fato o tênis ajudava o cara a correr mais rápido, né? E aí, para quem não acompanhou a história, o Kipchoge não fez abaixo de 2 horas, ele fez 2 horas e 25. Até então, o tempo mais rápido, né, na distância da maratona. Claro, condições ideais, ali aquela coisa toda, se questionou muito isso. Não foi o tênis, foram os pacers, a hidratação, enfim, outras coisas que ajudaram ele a fazer esse tempo. Depois desse lançamento em 2017, o produto veio para o mercado, né? E aí, eu não sei se a Nike planejava isso desde o primeiro momento, mas ela começou a disponibilizar ele por um preço altíssimo. Na época, $250 é um preço proibitivo para praticamente todo mundo. Ninguém pensava em gastar $250 num tênis de corrida. E as pessoas, pelo menos os early adopters, por curiosidade, compravam o tênis. Vamos ver qual é que vamos ver se realmente ajuda. E aí, de 2018 em diante, que foi quando o tênis começou a ficar disponível, a gente começou a ver, de forma coincidente, muitos recordes sendo batidos. O tempo médio das pessoas começou a cair. Então não era só o Kipchoge, não era só o atleta. O Kipchoge é fenomenal, um cara fantástico. Mas não era só ele que estava fazendo tempos melhores. E aí o pessoal começou a olhar assim, é aquele tênis danado da placa de carbono, é a placa de carbono, é a placa de carbono, é a placa de carbono. Então esse termo entrou no vocabulário da corrida por causa do Vaporfly. E muito pouca gente olhava também para a espuma, né? Porque a Nike na época assim, olha, a gente precisa dessa estrutura, essa combinação da placa com a espuma é o que faz a coisa dar certo. Eles não conseguiram aplicar no primeiro momento essa espuma para outros tênis. Depois, com o passar do tempo, a coisa foi acontecendo. Mas esse sucesso, do ponto de vista de performance do Vaporfly, foi o que fez todas as outras marcas olharem e dizer, opa, temos um nicho de mercado aqui que a gente nunca imaginou que pudesse existir, que é um tênis focado em performance, caro para chuchu, que o amador está disposto a comprar, né? Porque pensa, o tênis de competição na época era um tênis bem baixinho, bem fininho. Boa parte dos amadores não conseguiam usar aquele tênis para correr uma maratona. O Vaporfly tinha uma altura suficiente, que tinha um amortecimento legal, então o corredor amador conseguia usar, conseguia desfrutar daquilo. E aí, com o passar do tempo, e assim, coisas bizarras aconteceram, atletas patrocinados de outras marcas compravam o Vaporfly, usavam ele camuflado para conseguir estar em pé de igualdade com os atletas da Nike, né? Então aí que começou a surgir aquele papo de, peraí, gente, se realmente o tênis de placa tá ajudando os atletas da Nike, tem que proibir esse negócio. Surgiu lá a briga de torcida, de um lado o pessoal que queria proibir o tênis, do outro lado o pessoal não, libera o tênis, e até então só a Nike tinha. As outras marcas, pensa, o desenvolvimento desse tênis levou anos. Para as outras marcas, mesmo comprando tênis, dissecando e conseguir reproduzir, fazer algo parecido, levaria outro par de anos, pelo menos, para a coisa acontecer. Enquanto isso, a Nike nadava de braçada. Em 2019, era a marca da corrida, ultrapassou a Adidas com larga vantagem, bateu todos os recordes, e chegou uma época que a gente tinha todas as distâncias clássicas da corrida, 42, 21, 10 e 5, todos eles batidos com o Vaporfly, recordes também no Ironman, ultras maratonas, muita gente usando o Vaporfly para alcançar um ganho de desempenho. E aí que surgiu o papo ali, tipo, cara, na época a AF, né, hoje o World Athletics, precisa fazer alguma coisa. Porque, os caras da Nike estão tendo muita vantagem, nenhuma outra empresa tem algo parecido com isso, a gente precisa regulamentar ou proibir e tal. Foi daí que surgiu o regulamento que existe até hoje. Ele foi publicado em janeiro de 2020, não tinha nem começado a pandemia ainda, que aí previa, olha, o tênis só pode ter uma lâmina, só tem que ter no máximo 40 milímetros de altura, precisa ser enviado para o World Athletics para análise prévia, para ver se ele confere e bate com as características, e também precisa estar amplamente disponível no mercado para que todo mundo, todos os atletas possam comprar e estar em pé de igualdade, né? Então o regulamento surge em 2020. E aí, de lá para cá, sim, outras marcas conseguiram trazer. Muitas tentaram apenas colocar uma placa de carbono nos tênis que eles já tinham. Não funcionou. Sem a espuma, a placa é praticamente inócua. Você precisa da alavanca da placa, mas também do retorno de energia. Quem dá o retorno de energia é a espuma, né? E aí, com o passar do tempo, as marcas
praticamente hoje todo mundo tem um bom tênis de placa de carbono de competição. Ele pensa, beleza. Todo esse aprendizado que a gente teve no tênis de placa, a gente pode usar para outros produtos, né? E conseguir ofertar para outras pessoas. É aí que começa a passar pela cabeça dos caras, tá, e se a gente conseguir fazer um tênis que tem essa espuma fantástica, mas sem utilizar a placa? Porque daí o tênis fica mais flexível, né? O cara consegue usar mais vezes. Até hoje não tem, assim, uma conclusão tão grande assim, se eu usar tênis de placa todo dia eu vou lesionar ou não. Para algumas pessoas acontece, para outras pessoas não, casuística. Mas o que a gente percebe das pessoas é que, assim, a placa de carbono, sobretudo quando ela é muito rígida e muito curvada, ela interfere, né? Ela interfere na tua mecânica. E às vezes você só quer correr de boa. Às vezes você só tá ali querendo fazer o seu treino, pensar na vida, ouvir o podcast. E então a placa, ela é legal para momentos em que você quer performar, para momentos que você quer correr rápido, mas nem sempre é isso que você quer o tempo todo. E aí, então, a gente tem visto aí uma tendência dos últimos 2 anos para cá. A gente pode citar vários modelos, eu acho que desde lá do Pegasus Turbo, né, que foi a Nike mesmo que colocou a espuma dela. Claro, não era só 100% Zoom X, mas pela primeira vez colocou uma espuma de ponta num tênis para treinamento diário, que era o Pegasus Turbo, né? De lá para cá, esse tipo de produto começou a ficar mais popular. Claro, ele não é barato, né? Se a gente for ver os super tênis sem placa hoje, que é quase uma categoria à parte, eles não são baratos. Por quê? Porque a espuma é cara de fazer. E então a gente percebe que há sim uma crescente da procura por esses tênis que têm alta tecnologia, porém não necessariamente a pessoa quer a placa, né? E a gente vê modelos hoje como o Super Blast, né, o Mega Blast, o Evo SL, né, que são produtos fantásticos que a galera ama, pira de paixão, chega a comprar mais de um par sem utilizar a placa. Sim. Então, no início lá, né, quando o tênis de placa, beleza, ele foi chancelado pela World Athletics, as pessoas vão começar a usar, as pessoas pensaram assim, cara, daqui a alguns anos todo mundo só vai correr de tênis de placa, não vai mais existir o tênis sem placa. Não foi o que aconteceu, né? O tênis de placa, ele tem o seu lugar, tem a sua procura, tem a sua demanda, mas ele ainda é uma minoria, vamos dizer assim, da utilização. Se a gente for ver um shoe count numa maratona, a maior parte das pessoas não está correndo com tênis de placa, né? Alguns sim, mas o grosso da população não, porque entendeu já que não precisa daquilo, sabe? Nem todo mundo tá buscando performance, então tá buscando bater seu recorde. Às vezes a pessoa só tá buscando conforto, curtir a corrida mesmo. Mas foi o tênis de placa que catapultou esse avanço tecnológico nas espumas e que hoje tá aí em muitos modelos e muitos deles sem placa. Interessante. Pô, bom demais o papo aqui, né, cara? Aula, Thiago Kawamura. Baita aula, mas a gente precisa ir pros momentos finais aqui. E aí vamos voltar, né? Momentos Z2 aqui, Fábio Bessa. Clássico. Clássico. Z2, tava com saudade de vocês, eu amo vocês, ainda bem que a gente tá junto mais um ano, não é mesmo? É isso. Bom, momento Z2, Rodrigão, pra você que não sabe, mas acho que você sabe, é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Cara, um momento muito desafiador pra mim, nessa minha trajetória, foi o momento em que eu larguei a engenharia pra me dedicar à corrida. Porque ali, cara, era tudo ou nada. Eu me dediquei durante 7 anos estudando engenharia, uma vida inteira de estudo para eu mudar completamente de área, né? Por mais que os conhecimentos que eu tenha desenvolvido lá na engenharia, essa coisa da didática, da metodologia, dos materiais, eu era um iniciante de novo, né? Numa área completamente nova. E eu precisei de muita coragem e energia para dizer, cara, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E hoje eu penso, falar sobre corrida, falar sobre tênis de corrida é a minha profissão. É isso que me traz alegria, é isso que me traz satisfação, é isso que me ajuda a pagar as contas. Então fazer essa transição de carreira foi muito difícil. Fazer esse movimento precisou mesmo de muita coragem. Podia dar certo, podia não dar errado, eu não tinha nenhuma garantia
E, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aqui hoje. Muito bom, legal. Bom, Z2 te mandou um kitzinho aí pra você usar nos seus treinos pra maratona de Floripa, né? Vamos sim. E quem quiser aí conhecer os produtos da Z2, tem um QR Code aqui do lado, você é direcionado lá pro site deles. Continua com o nosso cupom Sistema Z2, Fábio Claro, Bessa? é um dos cupons mais usados eu não Z2, acredito. E que você vai usar agora, a partir de Então, agora. ó, tem gel, tem o pó de carboidrato, tem os salts, tem bars, tem Bem, coisa nova aí, tá? O que vem? Ah, cara, você acha que essas embalagens pequenas de gel é muito pequenininho? Vai vir coisa nova por aí. Vai vir coisa nova. Então, aguardem. Quiser conhecer os produtos da Z2, QR Code, cupom Sistema Z2. Usa aí, ajuda a gente ajuda vocês também. Para finalizar, Rodrigão, tem uma última pergunta aqui. Você falou muito, né, da população e tal, né? Acho que vocês conhecem bem. Mas e das marcas, assim? O que você acha que vai ser tendência, assim, para esse ano de 2026? O que você acha que as marcas vão fazer? Olha, 2026 é ano de Copa, tá? Então é um ano onde as marcas presentes no futebol priorizam muito o futebol, né? Então, Nike, Adidas, Puma, elas acabam direcionando muito, né, da sua atenção para o futebol, porque o futebol é o esporte preferido do brasileiro, né? Então, pensando aqui no nosso mercado local, a gente sempre sabe, cara, ano de Copa costuma ser um ano em que a corrida não é prioridade para algumas marcas, para as outras sim, né? Então, por exemplo, a ASICS, ela é uma marca essencialmente de corrida, né? Ela não participa de futebol e presença muito pequena em outros esportes. Então, é uma marca que se dedica muito, né? Se dedica muito a trazer produtos novos, a ter um portfólio grande, amplo, que atenda muitos tipos de pessoas. Então, a gente imagina assim, é uma marca que a gente sabe, a nossa audiência gosta muito dos produtos da ASICS, porque tem diversos produtos lá, né? Diversos modelos. Então, certamente a pessoa acaba encontrando alguma coisa lá. A Adidas é uma marca que hoje ela está num pico assim, de ascensão muito levado pelo lifestyle e pela geração Z. É uma marca que bomba muito no TikTok. E aí, quando você tá na cabeça das pessoas, né, o top of mind ali no lifestyle, você, consequentemente, se essa pessoa que já tem um Adidas no pé começa a correr, ela vai pensar em ter um tênis Adidas, né? E é uma marca que tem acertado muito, embora o portfólio tenha algumas lacunas, ela acertou muito no Adios Pro, acertou muito no EVA-SL, que foi um fenômeno gigantesco no ano passado. Então a gente vê essas duas marcas hoje despontando largamente, assim, são as duas líderes. A gente faz a nossa pesquisa, o nosso data tem certo todos os anos, assim, qual a sua marca preferida? ASICS e Adidas sempre liderando nos últimos 2 anos. E logo atrás vem outro pelotão muito liderado pela Olímpicos, porque é uma marca que atinge muitas pessoas, abraça muitas pessoas por causa da relação custo-benefício. É uma marca que cresceu muito, né, em função de olhar para o corredor, porque o produto que é desenvolvido na Alemanha, o produto que é desenvolvido no Japão, o produto que é desenvolvido nos Estados Unidos, ele está olhando para o consumidor global. O cara que desenvolve o tênis do Brasil para os brasileiros, ele está olhando para a necessidade do brasileiro, ele está olhando para o poder aquisitivo do brasileiro. Então, essa sempre foi a vantagem que a Olímpicos teve frente às outras marcas, né? E também, claro, a produção local ajuda muito, né? A questão dos impostos, enfim. É uma empresa muito grande, né? A Vulcabras. E junto com a Olímpicos, a gente vê um crescimento muito grande agora da Mizuno, que também está sob o guarda-chuva da Vulcabras, né? Então, ela tem esse fôlego, está trazendo uma linha nacional, vocês já conhecem já, né, a linha Neo. Também, né, meio que adotando esse modelo, então assim, pensando para o corredor brasileiro, mas também da linha internacional, né, desenvolvido no Japão. Então a marca que a gente percebe, pelo menos eu e o Edu, assim, olha, a Mizuno tem crescido muito de forma bastante consolidada nos últimos anos, porque está acertando nos produtos e está tendo possibilidade de ganhar mais espaço, ganhar mais share, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui na USP, a Mizuno Brand Station, muita gente está testando tênis, então você vai ali correr na USP no final de semana, o Cado, se estivesse aqui, ia ficar louco ouvindo isso, né? Você vê muita gente usando Mizuno e muita gente gostando dos tênis, né? Que era uma coisa que até pouco tempo atrás a Mizuno estava muito em baixa, as pessoas não queriam mais usar os tênis da Mizuno. Então a gente vê uma marca que está crescendo. A New Balance, ela tem o seu principal ativo é o lifestyle, então a marca que está muito bem no lifestyle, acerta nas collabs, visualmente, assim, você vê os canais de sneakers, né, quase sempre ali dos preferidos estão os tênis da New Balance, e ela consegue trazer esse know-how de estilo para os tênis de corrida.
Porque, embora a gente, às vezes, duvide, muita gente ainda escolhe tênis de corrida pelo visual, por como ele se parece. Porque, de repente, também quer usar no uso do dia a dia, né? Então, é uma marca que olha pro produto de forma 360, né? Beleza, ele tem que ter propriedades legais, mas se o cara quiser usar no dia a dia, se ele quiser usar em outro lugar, ele também pode, né? E é aquilo que a gente já sabe, tênis de corrida é o mais gostoso para usar em qualquer ocasião, né? Que mais? A Nike. A Nike, ela, neste momento, na corrida, ela vive um momento de transformação, não dá para chamar tanto de crise assim, porque dá sinais de melhora. Trocou de CEO há pouco tempo e a gente imagina que em algum momento a gente vai ver a reascensão da marca, né? Então ela era a líder lá em 2019, com o passar do tempo e com o avanço das outras marcas, né? Desenvolvimento de novos produtos nas outras marcas, a Nike acabou ficando para trás porque não apresentou nenhuma grande novidade, né? Então é uma marca que a gente sempre imagina que, cara, a Nike pode nos surpreender, ela pode trazer algo diferente, eles têm um poder econômico muito grande até hoje, é a maior fabricante de calçados do planeta, então você não pode duvidar desses caras nunca pode subestimar a Nike. Mas neste momento, né, se a gente olhar assim para as marcas no momento da corrida, não vive o seu melhor momento, mas está ali tentando recuperar share, tentando recuperar prestígio. É uma marca que, assim, facilmente no Brasil, ela reconquista os corredores porque, muita gente já teve um tênis da Nike, muita gente tem história, muita gente gosta da marca. Então, ela já tem esse ativo de ser uma marca muito relevante para o brasileiro médio, seja ele corredor ou não. Então, ela só precisa do produto. Ela só precisa acertar no line-up ali e ela reconquista o share facilmente. Que mais? Quem que eu estou esquecendo? A Fila. A Fila, ela tem uma condição muito parecida com a da Olímpicos. Ela desenvolve os produtos aqui, fabrica aqui, então tem muita vantagem disso. É uma das marcas que a gente vê lá no nosso top mais vendidos, está sempre aparecendo lá, porque tem uma relação custo-benefício legal. Embora, né, quando a gente faz a pesquisa assim, qual é a sua marca preferida? A Fila não fica entre os 5 primeiros, mas é uma das mais vendidas, ou seja, ela não é a marca de desejo, mas é a marca de realização, né? E isso por quê? Porque consegue trazer bom custo-benefício, consegue olhar para o corredor brasileiro, todas essas condições, então ajudam muito a marca nesse sentido. Tem outras, assim, né, casos curiosos, por exemplo, a On Running, né, o pessoal pergunta, vocês não falam de On Running, é a marca do momento, é a futura Nike, e assim, a marca, ela é uma das mais jovens que a gente tem hoje no universo da corrida, ela surge da corrida, né, ela tem a origem dela na corrida, mas ela ganhou espaço por ser uma marca muito voltada para o lifestyle, uma marca reconhecida como lifestyle e que também tem produtos de corrida, né? Então é quase aquela coisa assim, beleza, eu quero ter um tênis confortável, um tênis que tenha a tecnologia para correr, mas eu vou usar no aeroporto, eu vou usar para passear, eu vou usar no trabalho, né? E como é uma marca que ela se posiciona como uma marca de luxo, aquela história assim de, cara, o meu tênis não tem desconto, eu não tenho tênis de entrada, não tenho tênis de R$500, então isso atrai certas pessoas que querem exclusividade. Eu não quero ter um Nike porque qualquer um tem um Nike, eu quero ter um Adidas porque qualquer um pode ter um Adidas. Não é qualquer um que pode ter um On Running. Então ela consegue conquistar um consumidor que quer ter exclusividade, quer ter uma marca que é diferente, né? Que é fora do mainstream. Só que ao mesmo tempo, com isso ela se limita, né? E quando a gente compara, especificamente, não estou considerando marca, mas sim produto, ela até hoje ela não conseguiu chegar no mesmo patamar das outras, né? E sobretudo quando a gente considera preço. Quando a gente considera preço, assim, beleza. O produto da On é legal, mas tem um da ASICS ou da Adidas, da Nike, que custa 300, 400 a menos. Então, por que a pessoa vai querer comprar um produto que é mais caro, que de repente oferece a mesma coisa? Né? Então, eu acho que ela ainda precisa afinar um pouco mais ali o relógio ali, sabe? Fazer a coisa acontecer para que ela consiga realmente ganhar share. Romper essa bolha que hoje, a bolhazinha da On, consiga chegar em outros corredores, né? E a gente tem outros casos curiosos de marcas que lá fora são gigantes e aqui dentro são pequenas, né? A gente tem o caso da Saucony, a gente tem o caso da Brooks, a gente tem o caso da Hoka, né? Lá fora são marcas gigantescas, só que aqui no Brasil tem uma penetração muito difícil, porque não são conhecidas, não estão no futebol, não são marcas vistas no lifestyle, então são marcas essencialmente de corrida, e que, por causa de toda a questão da importação, da operação, do volume que é trazido do Brasil, chega num preço muito alto. Aí o consumidor olha assim, tá, Brooks, nunca ouvi falar,
Por que eu vou pagar mais caro se eu posso levar um Nike? Por que eu vou pagar mais caro se eu posso levar um Adidas? Então, é difícil. O nosso mercado aqui, por causa dessa resistência, às vezes, a marcas novas, e às vezes a resistência do consumidor de realmente ir atrás e saber, mas será que esse produto é realmente legal? Será que ele realmente entrega para estar cobrando mais caro de mim? Então, a gente vê, sim, muita dificuldade de algumas marcas tão boas quanto qualquer outra que a gente tem hoje na liderança, em virtude de não ser conhecida, reconhecida. E é difícil, né? Você conseguir colocar uma marca na cabeça do brasileiro. A gente vê agora, por exemplo, né? A tal da invasão chinesa. Vai acontecer? Não vai acontecer? Fábio Bessa estava esperando esse momento. A gente ficaria mais uma hora aqui falando disso. Para resumir a história, dando a minha opinião, as marcas chinesas de tênis hoje, elas estão em pé de igualdade em termos de tecnologia com as marcas tradicionais que a gente conhece. Então, tá igual. Em termos estéticos, visuais, boa parte dos corredores olha assim, é meio colorido demais, né? Tem umas coisas ali que a gente não consegue entender muito bem e tal, porque são marcas que são produtos que são desenvolvidos para o mercado chinês. E o gosto do chinês, né, é um gosto oriental, eles estão do outro lado do planeta, eles têm preferências diferentes da nossa. Então, quando a gente olha o tênis chinês, a gente consegue rapidamente sacar, é um tênis chinês, né? Porque, é muita informação, é muita cor, é muita coisa escrita no tênis. Então, ele visualmente ele não é tão limpo, tão atraente quanto um Wave SL, hoje que é, vamos dizer assim, uma das referências de design. Em termos de marca, são marcas totalmente desconhecidas, né? Se a gente for listar os 3 maiores fabricantes de tênis hoje, a Nike, Adidas e Anta. Quem conhece a Anta no Brasil? Ninguém conhece, né? E lá fora é uma gigante, né? Dentro da China é uma gigante. Então, vai passar pelo mesmo trabalho que as outras marcas, Brooks, Hoka, Saucony, vão passar de não serem marcas facilmente reconhecidas e facilmente aceitas. Onde que está a porta de entrada para os tênis da China? É no preço. Você vai ter que oferecer uma relação custo-benefício melhor. Que foi o caminho que, por exemplo, a Olímpicos usou. A Olímpicos, em 2018, era uma marca rejeitada. As pessoas não queriam ter tênis da Olímpicos, muito menos para praticar corrida. Quando a marca conseguiu, olha, eu tô te oferecendo um produto tão bom quanto um de R$1.000 e eu tô te cobrando só 500. Opa, foi aí que muita gente assim, tá bom, não é a marca que eu quero ter, mas, poxa, é muita diferença. E aí muita gente começou a dar espaço, só que aí foram, 7, 8 anos para ganhar esse espaço. Eu não sei se todas as marcas chinesas que estão dispostas a vir ao Brasil vão ter esse fôlego, né? A Vulcabras tem porque é uma empresa gigante, fabrica muito tênis. Então conseguiu, de certa forma, subsidiar esse período todo até finalmente conquistar o seu espaço. É um mercado desafiador, é um mercado muito desafiador, essa questão da paixão pela marca que o brasileiro tem, ou muitos brasileiros têm, é um fator a ser considerado. E quando a gente pensa, mas peraí, e os carros chineses? Os carros chineses chegaram botando tudo para quebrar, né? E aqui a gente também tem essa relação com as marcas tradicionais, Volkswagen, Chevrolet, Fiat. O carro chinês, quando chegou, ele tinha uma tecnologia mais avançada, ele tinha uma tecnologia diferente, né? Então, ele trazia o motor elétrico, ele trazia o motor híbrido, que na época os carros à venda no Brasil não tinham. Então, ele tinha essa vantagem que o produto nacional, o produto que era vendido aqui não tinha. Então, foi isso que despertou o interesse e aí, consequentemente, eles começaram a ganhar mercado. Ainda, as marcas chinesas de automóveis, elas cresceram muito, mas elas não são as mais relevantes, as que mais vendem carros, né? Porque, claro, ainda tem resistência, ainda tem pessoas que preferem comprar um Volkswagen, mesmo que ele seja tecnicamente inferior a um BYD. Por quê? Porque tem a paixão, tem o histórico. Nossa, meu pai sempre teve, meu avô sempre teve. Então, existe esse fator resistência que tem que ser levado em consideração. Então, na minha opinião, né, eu acho que é pelo preço que as marcas chinesas podem chegar aqui e se tiverem fôlego financeiro para conseguir, né, praticar um preço um pouco mais atraente, e que a gente sempre comemora isso quando o produto fica mais barato, porque vai ter que forçar as outras a se mexer e tentar ser igualmente competitivas, é a chance que eles têm de entrar aqui no mercado e ganhar a sua fatia. Entendi. A gente vai fazer ainda um programa só sobre China. Opa! E aí a gente vai te convidar. Muito bom. Gostou do papo, Fábio Bessa? Gostei, muito bom, viu, cara? Muito gostoso. Ficaria aqui mais tempo. Obrigado, Rodrigão, por ter vindo aí. Parabéns pelo trabalho. Muito bom ouvir aí. Você tem uma ótima didática mesmo, esse seu fundo professor aí, cara. A gente poderia passar horas tirando várias dúvidas aqui de tênis e todos os assuntos, mas se você quiser deixar também rede social aí pra galera tal, conhecer, à vontade. Bom, no YouTube, estou no Tênis Certo,
né? Então, vídeos lá toda semana, temos as nossas lives de domingo lá, né? A gente troca ideia com as pessoas, responde as dúvidas, e no Instagram, o @, Entre Livros e Tênis, é um @ curioso, desafiador. O Edu já me falou várias vezes esse teu @ é difícil de gravar, tá? Entre Livros e Tênis. Entre Livros e Tênis. Por que eu tenho esse @? Porque, basicamente, livros e tênis, numa certa época da minha vida, era tudo que eu tinha, né? E se a gente for parar para pensar, o livro é o intelectual e o tênis é o físico, né? Então, se a gente for levar para aquele ditado do corpo sã, mente são, então eu até hoje mantenho o @ Entre Livros e Tênis por causa disso, né? Quase uma filosofia de vida. Então, se você quiser me procurar lá, trocar uma ideia, a gente está sempre disponível aqui para voltar no Estema, sentar aqui na cadeira do Cado. Isso. Vem para um Radar Estema qualquer dia. Vem para um Radar Estema, é verdade. Boa, vamos deixar fazer o convite já. Muito bom. Bom, lembrar você que está assistindo aí em casa de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário, e no Instagram a gente está lá como @Estema Esportes, Tica Awamura, Fábio Bessa, Entre Livros e Tênis, tênis certo. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Valeu, galera.